Olá pessoa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este vídeo. Meu nome é Michael Ribeiro, eu sou o idealizador, diretor da Escola Brasileira de Programação Neurolinguística, Liderança e Alta Performance. As pessoas que chegam nesse vídeo, elas vêm de alguns caminhos. Em média, 1 a 2% das pessoas vêm das nossas redes sociais, dos nossos sites. Porém, 98% das pessoas que chegam neste vídeo aqui, elas chegam por indicação de alguém. Então, a grande probabilidade é que você esteja recebendo esse vídeo porque alguém que tem muita admiração por você, alguém que talvez tenha até amor por você, falou assim: Michael, equipe Escola Brasileira de PNL, manda o vídeo, treinamento, o aulão, a masterclass para essa pessoa aqui, porque essa pessoa é muito importante para mim e eu quero que ela saiba o que é o treinamento Life. O treinamento Life é uma vivência, é uma experiência, é um treinamento de imersão de 3 dias que acontece em um hotel e ele é um treinamento de liderança pessoal e profissional. Em um momento do treinamento, as pessoas que passaram pelo treinamento, lá no finalzinho do treinamento, no domingo, nós temos uma dinâmica e essa dinâmica ela se chama dinâmica de indicação. Então, naquele momento, os alunos, os participantes, os treinandos ali do treinamento Life, eles são convidados a pensarem quais são as pessoas da minha vida. Cada um de nós, imagina que se você fosse casar amanhã, vamos imaginar que você não fosse casado. Qualquer pessoa que vá casar amanhã tem que convidar 100, 200, 300 pessoas, que são os nossos amigos, nossos parentes. E essas pessoas nessa hora, na dinâmica de indicação do treinamento Life, eles são convidados a pensar: amigo, amiga, das 100, 200, 300 pessoas que talvez você conheça entre amigos, familiares, colegas de trabalho, pares de trabalho, quem são as 10 pessoas, das 200, 300 que você conhece, quem são as 10 pessoas que se passarem por este treinamento, pessoas que já têm grandes resultados, vão alavancar 3, 5, 10 vezes mais os seus resultados. E nesse momento do treinamento, os nossos alunos, eles então fazem as indicações. Então vamos imaginar que nós temos lá, por exemplo, 100 pessoas no treinamento Life Leader Training. Cada pessoa indica 10. Então é óbvio que no final do treinamento a gente sai do treinamento com uma faixa de 1000 indicações para a próxima turma do treinamento Life. Então você só está vendo esse vídeo, isso aqui que daqui a pouco vai se transformar numa aula, caso você queira, caso você deseje continuar aqui comigo nesse vídeo. Você só está vendo esse vídeo porque alguém muito especial, no meio de 200, 300 pessoas da vida dela, escolheu você e mais poucas pessoas como pessoas que têm total potencial para alavancar ainda mais os seus resultados em todas as áreas da sua vida no momento que você participar desse treinamento. E qual é o desafio? O desafio é que as pessoas que passam pelo treinamento, como é um treinamento vivencial, não é um treinamento cartesiano, ele é uma vivência, uma experiência, os nossos alunos eles têm muita dificuldade de explicar o que é o treinamento. E é exatamente por isso que existe esse vídeo aqui, isso que vai daqui a pouco se transformar numa aula, caso você queira seguir aqui com a gente. Para que as pessoas possam entender, afinal de contas, o que é esse treinamento Life Leader Training, que já impactou mais de 205 mil pessoas, que todo mundo que faz sai de lá completamente encantado. E há um momento que você entender o que é esse treinamento, entender se ele é para você, se você tem o perfil para participar desse treinamento e perceber o quantos resultados esse treinamento pode te trazer, te levar, te entregar. No final dessa nossa aula, desse nosso vídeo aqui, você vai ter total condições de avaliar se o que aquela pessoa pensou sobre você, aquela pessoa que te indicou aqui esse vídeo, se ela estava certa, se ela tinha razão ou se não, né? Então, o meu pedido aqui para você é o seguinte: alguém que te ama muito, que te admira, que te quer muito bem, num momento muito especial da vida dela, parou e pensou nas poucas pessoas que realmente são importantes para ela. E essa pessoa colocou teu nome, por isso que você está recebendo esse vídeo. Então, vou pedir para você que se dê também o presente, até por consideração a essa pessoa, a talvez assistir uma parte desse vídeo. Esse vídeo não pretende ser um vídeo rápido, emocionante, um vídeo de vendas com a intenção de te vender algo, não. Nós saímos, como eu disse, com mais de 1000 indicações em todos os nossos treinamentos. Nós não fazemos publicidade, nós não fazemos marketing, isso aqui não é um vídeo de vendas. Isso aqui, na verdade, é um aulão sobre desenvolvimento pessoal, liderança, como alavancar resultados, para que você possa entender qual é a nossa metodologia e aí você vai avaliar se aquela pessoa tinha razão a seu respeito e se, principalmente, você quer fazer esse caminho, você também queira, de repente, estar conosco ou não.
indiferente de você estar ou não, essa aula aqui, ela é uma baita de uma aula, ela é praticamente um treinamento extremamente profundo, como eu disse, não é um vídeo rápido para te emocionar, nada disso, é um vídeo extremamente, é uma aula extremamente profunda, com o objetivo de já aqui e agora fazer uma grande diferença na sua vida. E eu peço para que você se dê de presente, pelo menos por você e por consideração a essa pessoa que te indicou, 10, 12, 15 minutos, 20 minutos talvez. Se fizer sentido, você continua. Se não fizer sentido, você sai e segue a sua vida e a gente talvez se cruze em algum momento e tá tudo bem. Se dá esse presente, 15, 20 minutinhos. Se você gostar, você continua. Temos um trato, temos um pacto em forma de agradecimento àquela pessoa que parou lá na vida dela e pensou em você para que você tivesse acesso a esse material, tá bom? Olha só, antes de nós entrarmos no conteúdo dessa nossa masterclass, desse nosso aulão aqui, existe uma pergunta que eu venho respondendo há mais de 20 e tantos anos, tanto nos meus treinamentos, nas nossas mentorias, nas consultorias, nas pequenas, médias, grandes empresas. Essa pergunta ela vem de muitas formas, mas é como se de alguma forma a pergunta fosse a mesma. Em geral, eu ouço essa pergunta o tempo todo. E a pergunta é a seguinte: Michael, por qual motivo algumas pessoas têm sucesso na vida e outras não? Por qual motivo algumas pessoas atingem grandes resultados extraordinários, enquanto outras pessoas, a grande maioria das pessoas, não passa de uma vida mediana, de resultados mais comuns? É como se as pessoas estivessem me perguntando: Michael, o que é que realmente faz a diferença? Qual é a diferença que faz a diferença entre sucesso e uma vida comum? E para responder essa pergunta aqui para você, é que eu montei essa masterclass aqui. Essa masterclass, ela leva o nome de O Progresso. Ele é uma coisa que nós vamos construir. Existe um processo de criação dos nossos resultados. Então, para responder a pergunta, Michael, por qual motivo algumas pessoas têm sucesso na vida e outras não? Essa é a aula que eu quero te dar. O processo de criação dos nossos resultados. Como, afinal de contas, nós, seres humanos, construímos resultados. Algumas pessoas resultados rasos, outras resultados até ok, e pouquíssimas pessoas atingem grandes resultados. Essa é a aula que eu vou te dar aqui, essa é a nossa Masterclass. É a partir de agora que eu peço que você se dê o presente de passar aqui 10, 12, 15, 20 minutos e ver o quanto aprendizado você terá já aqui e agora. E se você decidir, você continua assistindo essa aula, que eu tenho certeza que ela vai fazer uma grande diferença na sua vida. Então, logo depois da vinheta, a gente começa. Vamos lá. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, deixa eu me apresentar para você. Meu nome é Michael Ribeiro, eu sou idealizador, olha aí no slide, da Escola Brasileira de Programação Neurolinguística, Liderança e Alta Performance. Essa é uma das fotos dos nossos tantos treinamentos. Nós temos hoje uma história aí com mais de 24 anos, olha lá, mais de 24 anos de atuação no mercado de treinamentos, consultorias e mentorias para pequenas, médias, grandes empresas. Nós hoje temos mais de 205 mil pessoas treinadas, mais de 205 mil líderes treinados, tanto nos nossos treinamentos presenciais, quanto nos nossos treinamentos online, consultorias e mentorias. Eu tive a oportunidade de ser entrevistado em alguns programas e principalmente aí o mais importante deles na CNN, no programa do Karnal, no CNN Tonight, foi uma entrevista incrível falando sobre como nós criamos os nossos resultados e recentemente fui homenageado aí pela revista Veja como uma das pessoas mais influentes da área de desenvolvimento pessoal no nosso país também. Então, é com esse know-how, com essa bagagem que eu me apresento aqui para você, não com o objetivo de ser mais especial que ninguém, mas mostrar para você que tudo que nós vamos falar aqui está embasado em muito conhecimento, em muita aplicação e principalmente muitos resultados construídos na vida das pessoas e das empresas que passaram aí pelas minhas mãos, pelas nossas mãos aqui da Escola Brasileira de PNL, tá bom?
Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso aulão, o processo de criação dos nossos resultados. Como nós falamos lá na introdução, todo ser humano constrói resultados o tempo todo. E é fato que tem gente que hackeou, que tem mais habilidade, que é melhor em construir resultados do que outras pessoas, né? Obviamente, quando você olha para o mundo, você sabe, nem todo mundo tem resultados extraordinários, nem todo mundo tem bons resultados, muitas pessoas têm resultados muito pequenos, muito frágeis, muito rasos, né? Por quê? Porque cada um cria resultados de uma forma. E à medida que você entender como é que você constrói resultados, como nós construímos os nossos resultados nas nossas vidas, em todas as áreas das nossas vidas, isso vai fazer uma diferença para você. Porque dominar o processo de construção de resultados é uma coisa que eu chamo de a maior alavanca para a transformação humana, é um estado mental chamado clareza. Ter clareza do como a nossa mente funciona na hora de construir tudo aquilo que a gente quer, de realizar os nossos sonhos, os nossos objetivos, isso vai fazer uma diferença para você. Então olha lá, isso aqui é uma das tantas empresas que a gente já atendeu, né? Itaú, Vale, Santander, Vivo, Via Varejo, Nestlé, Telefônica, IBM e mais talvez algumas centenas delas. E dentro do processo de criação, eu vou trazer aqui algumas letras que vão representar coisas e eu vou te explicar cada uma delas porque você vai entender tudo isso aqui e você vai poder colocar isso aqui na sua vida já hoje, a hora que essa aula acabar, tá? Então a letra P aí, ela significa pensamentos. Pensamentos. O tempo todo nós estamos tendo pensamentos. O tempo todo. Da hora que você acorda, a hora que você vai dormir, você tem pensamentos. E pensamentos geram o quê? Eles geram sentimentos. Quando nós pensamos em algo, esse algo nos gera um sentimento. Michael, dá um exemplo? Dá um exemplo. Se eu te perguntasse, qual foi o momento que você teve a sua maior dificuldade, talvez a perda de alguém? Um momento da sua vida onde você perdeu alguém importante, talvez o papai, a mamãe, alguém da família, ou alguém que você amava muito. Se eu começo a convidar você a resgatar as imagens, aquele momento, falar disso, você começa a pensar nesse momento mais triste de toda a sua vida, esse pensamento vai trazer em você um sentimento. O momento mais triste de toda a sua vida só pode te trazer um sentimento de tristeza. Pensamentos tristes sobre coisas tristes geram uma emoção de tristeza. Da mesma forma, se eu te perguntar qual foi o melhor dia da sua vida, vamos imaginar que você é papai, mamãe e você fala assim, Michael, o melhor dia da minha vida foi o nascimento do meu filho, da minha filha. E aí você começa a me contar e você começa a trazer esses pensamentos sobre o dia mais feliz de toda a sua vida. Qual é o sentimento que vem em você? Um sentimento de felicidade, de alegria, de empolgação, de entusiasmo. Por quê? Porque o tempo todo pensamentos geram sentimentos, comportamentos e resultados. Então, como que nós criamos resultados? Os nossos resultados, nós precisamos fazer uma engenharia reversa, que eu chamo. Os nossos resultados dependem dos nossos comportamentos. Os nossos comportamentos dependem dos nossos sentimentos. Uma pessoa que, por exemplo, ela está triste, ela está deprimida, ela está com síndrome do pânico, ela está com ansiedade. Uma pessoa que não está bem emocionalmente. Ela vai ter comportamentos incríveis, os melhores comportamentos em todas as áreas da sua vida? É claro que não. Então, imagina o seguinte, como nós vamos gerar resultados incríveis, fantásticos, extraordinários, se nós não dominarmos o processo de criação dos nossos sentimentos. Porque quando uma pessoa está se sentindo incrível, ela tem comportamentos incríveis e comportamentos incríveis constroem resultados incríveis. Da mesma forma, sentimentos não tão bons criam comportamentos não tão bons, que criam resultados não tão bons. Né? Então olha lá, o tempo todo pensamentos geram sentimentos, comportamentos e resultados. Os seus resultados dependem dos seus comportamentos, os seus comportamentos dependem dos seus sentimentos e os seus sentimentos eles dependem dos seus pensamentos. Então essa é a ciência de construção de resultados. Pensamentos geram sentimentos, comportamentos e resultados. Quando? O tempo todo. O tempo todo. Os meus resultados, os seus resultados, os resultados de cada um de nós, eles só podem ser de 3 finais. Só existem 3 formas de a gente construir resultado. Olha lá no slide. Ou a pessoa, ela tem muito sucesso,
ou ela muitas vezes é uma pessoa fracassada, e a grande maioria de nós não está nem no grande sucesso, nem no grande fracasso. A grande maioria de nós, a massa esmagadora de nós, está onde? No que eu chamo de a zona do sereno desespero. Né? Talvez você tenha clareza de que você não é um fracassado. Não. O que seria uma pessoa fracassada, Michael? Sei lá, nós podemos iconizar aqui apenas por uma questão didática, sei lá, uma pessoa que está um andarilho de rua. Essa pessoa, de repente, a gente pode chamá-la de uma pessoa que fracassou na vida, que não funcionou em nenhuma área da vida, não está cuidando da saúde, não tem mais os seus relacionamentos, não tem uma carreira, não tem um negócio, está com as finanças ferradas. Vamos imaginar, então, que, obviamente, se você está aqui assistindo essa aula comigo, você não é uma pessoa fracassada. Ao mesmo tempo, nós sabemos que existem pessoas que têm resultados acima da média, resultados extraordinários, que têm uma saúde inabalável, que têm relacionamentos altamente prazerosos, incríveis, com sexo de qualidade, amor, respeito, carinho, atenção, poder de presença. Tem outras pessoas que têm uma carreira incrível, que vão galgando novos e novos níveis na empresa, ou outras pessoas que são empresários, que têm uma pequena empresa, outras têm uma média empresa, outras têm uma grande empresa, enfim. Existe um range, existe uma escala de resultados. A grande maioria de nós nem está lá na parte de baixo, na base dos resultados, e nem está lá no topo do sucesso, da prosperidade. A grande maioria de nós está nisso aí, ó, nessa faixa do meio que eu chamo de a zona do sereno desespero. E o que é a zona do sereno desespero? Ela é um lugar dentro de nós, dentro da nossa mente, que é o seguinte: tem vida, tem relacionamento, normalmente tem um trabalho, tem um negócio, tem alguma saúde. Então, por isso é sereno. Tem vida, tá tudo bem, tá legal, as coisas estão acontecendo. A maioria de nós tem vida, né? Vida boa, uma vida ok. Agora, existe na maioria das pessoas, pelo menos as saudáveis mentalmente, também um certo desespero. E esse certo desespero vem do quê? De olhar para o outro, olhar para as outras pessoas e olhar e falar: caramba, é perfeitamente possível ter muitos mais resultados. E por que eu não estou lá? Né? Então há certo desespero, pelo menos nas pessoas saudáveis mentalmente, e que elas olham e falam: eu sei que eu posso muito mais que isso, eu mereço muito mais que isso por mim, pelos meus filhos, pelas pessoas que eu amo, mas muitas vezes mesmo dando o meu máximo, eu não chego lá. Por qual motivo muitas vezes eu não chego lá? Né? Nós vamos entender tudo isso aqui. Então, primeira coisa é: pensamentos geram sentimentos, comportamentos e resultados o tempo todo. Seus resultados são subprodutos da sua maneira de pensar. Sempre foi, é e sempre será. Isso é a ciência da construção de resultados. Depois disso, nós temos que entender que tem pessoas que têm resultados extremamente rasos, pessoas que têm resultados incríveis, mas a maioria de nós mora nessa zona do sereno desespero. É sereno porque tem vida e ao mesmo tempo há um certo incômodo que a pessoa olha e fala: cara, eu sei que eu posso muito mais que isso, eu sei que eu mereço muito mais que isso, as pessoas que eu amo merecem que eu seja uma pessoa melhor e maior, só que muitas vezes, mesmo fazendo os meus melhores esforços, eu não chego lá. Tá fazendo sentido isso para você? Olha lá. E talvez você se pergunte: Michael, interessante isso. E da onde nascem os nossos pensamentos? Talvez seja uma pergunta que você esteja fazendo. Michael, da onde nascem os nossos pensamentos? Então olha aí no slide. Os nossos pensamentos nascem disso que eu chamei aí da letra M, né? Desse símbolo da letra M, que quer dizer o quê? Ela é a nossa mentalidade. Então, de pensamentos para frente, é consciência, é consciente. Eu penso, sinto, ajo e as minhas ações constroem resultados. Agora, o meu inconsciente, deixa eu pegar no mouse aqui, ó. O meu inconsciente, ó, daqui para cá é o nosso consciente. Daqui para cá é o nosso inconsciente, a nossa mentalidade. E o que é a nossa mentalidade? A nossa mentalidade são as nossas programações. Tudo que você viu, tudo que você ouviu, tudo que você sentiu, tudo que você aprendeu com o papai, com a mamãe, com as pessoas que passaram na sua vida, as coisas boas, as coisas ruins que aconteceram na sua vida, para você, formaram o que nós, na programação neurolinguística, na PNL, que é a ciência que decodificou o sucesso, nós chamamos isso de programações mentais. As nossas programações mentais é o nosso inconsciente. Tudo aquilo que a gente viveu desde o início da nossa vida até o momento presente formatou quem eu sou, quem você é.
É a nossa programação mental. Nós fomos programados para sermos quem somos através de tudo aquilo que a gente viveu. Isso forma a nossa mentalidade. A nossa mentalidade, olha aí no slide, ó, a nossa mentalidade, ela é a base, ela é como se fosse o HD do computador. Aqui, os nossos pensamentos é o computador funcionando. Aqui é o HD, é onde está guardado, onde estão guardadas todas as informações positivas e negativas do nosso passado, o que em programação neurolinguística nós chamamos de as nossas programações mentais. Os nossos resultados, eles nunca serão maiores do que a qualidade das nossas programações mentais. Então olha lá no slide, ó. Eu coloquei aqui uma setinha, aqui ó, como se fosse dar um play. Então imagina que todos os dias eu, você e cada ser humano da Terra se acorda de manhã, se levanta e começa a pensar, ou seja, dá play na vida. Começa o ciclo de pensamentos, sentimentos, comportamentos e resultados. Tem dia que a gente acorda já com uma energia incrível, um pensamento de que, cara, eu vou fazer, vou acontecer, se sentindo empolgado, entusiasmado, entusiasmada, tendo comportamentos ótimos e construindo grandes resultados. Agora, todo dia é assim? É claro que não. Nem todos os dias é assim. Por quê? Porque tem uma infinidade de variantes que interferem no nosso pensamento. Então a pessoa ela vai dar play na vida, como eu coloquei no slide. E qual é o grande desafio? Olha lá, agora eu coloquei um REC, né? O REC significa a sua maneira de pensar, a minha maneira de pensar e a maneira de pensar de todo ser humano da Terra depende daquilo que foi gravado, olha aqui, ó, daquilo que foi gravado no nosso subconsciente, de todas as nossas experiências passadas. Então, eu coloquei aqui em cima agora, ó, um troféu simbolizando o sucesso, ou seja lá o que sucesso queira dizer para você. Sucesso é uma palavra subjetiva para cada pessoa, quer dizer uma coisa diferente. Para uma senhora de 75 anos, por exemplo, sucesso pode ser ter os filhos nos finais de semana na chácara da família junto com os netos. Para outra pessoa, sucesso, para uma pessoa que está doente, por exemplo, sucesso pode ser talvez recuperar a sua saúde. Para uma outra pessoa que está trabalhando, galgando na sua carreira, estudando, se preparando, sucesso pode ser dobrar, triplicar o seu faturamento, por exemplo. Para outras pessoas, sucesso de repente é ter 1, 2, 3, 5, 10 milhões de reais na conta bancária, em aplicações. Então, quando eu falar sucesso aqui, entenda sucesso ao seu molde, da forma que você entende sucesso. Agora, o que é fato? O fato é o seguinte: quando nós queremos atingir o sucesso, olha lá no slide, quando nós queremos atingir o sucesso, aí a grande maioria das pessoas, pelo menos as saudáveis mentalmente, querem viver uma vida extraordinária. Só que quando ela dá play na vida, ela começa a pensar pensamentos, sentimentos, comportamentos e resultados. Ela, para pensar, ela tem que pensar a partir das suas programações. E na maioria das vezes, as nossas programações mentais, aquilo que está no nosso inconsciente, não vai estar alinhado com os nossos desejos, com os nossos anseios. Por isso que eu digo o seguinte: o seu nível de sucesso, seu nível de resultados na sua vida nunca será maior do que a sua mentalidade. À medida que eu quero aumentar os meus resultados, eu preciso modificar a minha mentalidade. Quando eu modifico a minha mentalidade, eu modifico junto os meus resultados. Porque na mudança de mentalidade é que eu mudo o quê? A minha maneira de pensar, sentir, agir e construir resultados. Então, olha só como é que funciona tudo isso aqui. Durante toda a nossa infância, primeira infância dos 0 aos 7 anos, segundo setênio de vida, dos 7 aos 14 anos, nós fomos programados. Fomos programados por quem, Michael? Nós fomos programados pelo aquilo que eu chamo de os P's programadores, os 10 P's programadores. Olha lá. Primeiro P programador é o momento do parto. Talvez você saiba, talvez não, mas os maiores traumas, os maiores códigos, os principais códigos de medo do ser humano, eles acontecem no momento do parto. Imagina comigo, você tá lá na barriga da mamãe, tá tudo numa temperatura perfeita, espaço perfeito, alimentação, você tá se sentindo seguro, segura, tudo tá perfeito na barriga da mamãe. E de um instante para o outro, uma cisão acontece e você vem para um mundo novo. Você nunca havia respirado a primeira respiração,
Quando você enche o seu pulmão de oxigênio, aquilo já entra queimando, luz, uma temperatura diferente, uma sensação de quase morte. Todos nós vivemos sensação de quase morte, porque até então a gente só conhecia dentro da barriga da mamãe. Então o momento do parto é um momento que programa os grandes medos inconscientes que nós temos. Às vezes a pessoa está na vida e ela não sabe por qual motivo ela tem medo de fazer determinadas coisas. Ela faz muitas coisas bem, mas outras coisas ela não consegue avançar. E lá por baixo daquele não avançar, muitas vezes existem medos inconscientes. E às vezes ela nem sabe de onde veio esses medos, de onde vieram esses medos. E na maior parte das vezes, os medos eles começam lá no momento do parto. Olha aí. Depois nós temos as programações, lembra? São os 10 P's programadores. Quem foram as pessoas que nos programaram? Quem foram os eventos que nos programaram? São 10. Primeiro, o parto. Segundo, pais ou pais substitutos, né? Vamos imaginar que você não viveu com papai ou mamãe, pais substitutos. O pai e a mãe ou os pais substitutos, todas as crenças, os valores, as ideias sobre o amor, sobre a vida, sobre a morte, sobre ética, sobre valores humanos, sobre sociedade, sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre dinheiro, sobre finanças, sobre relacionamentos. Nós ficamos dias, meses, anos, décadas ouvindo as ideias do papai e da mamãe. E essas ideias, elas foram introjectadas no nosso subconsciente quando a gente era criancinha. E muitas vezes eram as melhores ideias do papai e da mamãe, mas hoje talvez elas não estejam alinhadas com os resultados que você quer. Só que inconscientemente nós estamos programados, a maioria de nós refrata em média 20% das programações de pai e mãe. Tem coisas do seu pai, tem coisas da sua mãe que você desgostou tanto que você faz diferente. Porém, 98% de tudo aquilo que a gente vive no nosso dia a dia, nós somos quase que uma réplica de papai e mamãe, quer a gente goste disso ou não. Porque não é consciente, é inconsciente. Foi programado do 0 aos 7 anos de idade, quando nós não tínhamos. Imagina que do 0 aos 7 anos de idade, a mente humana é como se fosse uma esponjinha dessas de lavar a louça. Tudo que você joga ali, penetra, vai lá para dentro, vai para dentro da estrutura psicológica. Então nós somos cópias de papai e mamãe, mesmo que a gente refratou algumas coisas a gente faça diferente. E às vezes a gente olha para o papai e para a mamãe, a gente fala, caramba, eu amo papai, amo mamãe, né, ou os meus pais substitutos, quero honrar papai e mamãe, mas o fato é, eu mereço muitos mais resultados, quero construir a minha própria história. Só que inconscientemente, muitas vezes, nós estamos repetindo os padrões do papai e da mamãe. Que mais? Olha lá, mais um dos P's programadores, nossos parentes, padres, pastores, práticas religiosas, os nossos professores, a política, as leis, moral, ética, tudo isso foi programado no nosso inconsciente desde que nós nascemos até o momento presente, né? O tempo todo nós estamos sendo programados. Olha lá, ó, a publicidade, a propaganda, né? Às vezes a pessoa, ela quer o carro X, ela quer a casa dessa ou daquela forma, ela quer a bolsa Y, ela quer um relógio da marca X, e aí, muitas vezes nessa hora eu brinco com algo do tipo, amigo, amiga, você acha mesmo que foi você que escolheu o carro que você tem? A roupa que você está vestindo? A marca de grife que de repente você usa? É claro que não. Nós fomos programados para consumir tudo que nós consumimos. Isso não é uma coisa que você temos escolha. Nós podemos escolher entre diversas coisas, mas todas elas que estão programadas no nosso subconsciente, né? Nessa hora eu brinco e falo, olha aí para o seu relógio, por exemplo. Nossa, um relógio Michael Kors. E eu te pergunto, será que foi você que escolheu esse relógio? Ou será que você foi programado para consumir isso? Pensa comigo, né? Que mais, Michael, que são dos P's programadores? Olha lá. Os próximos, aqueles que são nossos amigos, pares de trabalho, provavelmente você convive com pessoas. E dentro desse convívio, vamos imaginar uma empresa que você trabalha, ou se você é dono de uma empresa, enfim, lá dentro existe uma cultura. E essa cultura das pessoas, as ideias, as crenças, os valores, você está impregnando elas com as suas ideias o tempo todo, mas você também está recebendo essas ideias o tempo todo. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então tudo isso está penetrando no nosso subconsciente e nos programando o tempo todo. E a maioria das vezes a gente quer mudar a qualidade dos nossos resultados e a nossa ambiência, onde a gente vive, as pessoas que a gente vive, muitas vezes dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, muitas vezes essas pessoas pensam de uma determinada forma e a gente não tem consciência que a forma que as pessoas que eu convivo pensam
influenciam a minha forma de pensar. E pensamentos geram sentimentos, comportamentos e resultados. Às vezes eu quero construir grandes resultados, mas a ambiência onde eu vivo, os próximos, família, amigos, pares de trabalho, eles pensam de uma determinada forma. E essa determinada forma é muitas vezes como se fosse um vírus que tem lá dentro do nosso computador. Muitas vezes a gente quer ter grandes resultados, tem uma mente, um cérebro absurdamente cheio de potencial, mas muitas vezes a gente está com a programação cheia de vírus, né? Que veio desses 10 P's programadores aí. Olha lá, outro P programador. Problemas, traumas, coisas negativas que você viveu no seu passado. Tudo isso hoje está aí, codificado no seu inconsciente, na sua mentalidade. Vamos imaginar aqui, eu vou dar uma série de exemplos daqui a pouco, mas o que quer dizer, Michael? Como que um problema do passado pode me impedir hoje? Vamos imaginar apenas por uma questão didática, hipotética, que um dia você pediu a palavra na sala de aula com 7 aninhos de idade, 8 aninhos, 10 aninhos, e você falou alguma coisa e ao você falar, você falou uma bobagem, você falou uma besteira e as pessoas riram de você. Vamos imaginar que acontece isso acontece o tempo todo, né? E às vezes a pessoa nessa hora ela se sente vergonha, se sente ali meio que humilhada, por exemplo, e ela não sabe lá na vida adulta dela, porque ela tem dificuldade, por exemplo, de parar na frente de uma multidão, palestrar, né, ter um poder de comunicação, de influência, e ela simplesmente, talvez você saiba, talvez não, falar em público é o segundo maior medo do mundo das pessoas, da humanidade. Só perde pro medo da morte. Por qual motivo? Todo mundo consegue falar no meio de 1, 3, 5, 10 pessoas. Mas quando você põe uma pessoa no palco, como é o meu caso, por exemplo, fala para 500 pessoas, 1.000 pessoas, 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, a grande maioria das pessoas, se você colocá-la numa situação dessa, ela não vai conseguir performar em alta qualidade. Muitas pessoas vão até se desesperar. E aí ela não sabe que foi um problema. Foi algo que aconteceu lá no passado. Um trauma, uma programação de segurança da vida que diz o seguinte, está lá preso no inconsciente, uma programação, um código do inconsciente. Não se exponha frente a multidões que você vai passar vergonha. Só que é inconsciente. Hoje a pessoa precisa falar em público, precisa se comunicar. A grande maioria dos nossos alunos, mais ou menos 70% dos nossos alunos são líderes, gestores, empresários, empresárias, donos de negócio, pessoas que exercem as mais diversas profissões, né? Então todo mundo precisa falar em público, precisa falar bem, né? É uma exigência do mundo de hoje, da nova realidade, e a grande maioria das pessoas tem dificuldade com isso, porque muitas vezes é um trauma que está lá no passado, né? O tempo todo, tudo aquilo que a gente não conseguiu ainda é porque de alguma forma tem alguma coisa nos prendendo, né? E qual é o 10º, Michael? O 10º P, olha aí no slide. 10º P que nos programa é a nossa percepção de mundo, né? Como assim, Michael, percepção de mundo? Cada pessoa percebe o mundo de maneiras completamente diferentes. Exemplo, Michael, dou um exemplo. Imagina um carro na estrada, papai e mamãe dirigindo, 2 filhos gêmeos atrás, um menino e uma menina. Esse carro se envolve em um acidente. Ninguém morre, não acontece nada, mas é um grande susto, um grande acidente. O menino, por exemplo, olha para aquilo, tudo que está acontecendo, aquele barulho, aquele susto e fala, meu Deus, carros são perigosos, nós quase morremos. É um código que foi instalado ali. Carros são perigosos, aquela percepção. Carros são perigosos, nós quase morremos. E a menina, de repente, pensa diferente. Ela pensa, meu Deus, ainda bem que a gente estava de carro. O carro nos protegeu. É um código completamente diferente. Chance é que quem acredita inconscientemente, como nesse meu exemplo, que carros são perigosos, nunca vai dirigir bem. Quantas pessoas você conhece que não dirigem bem? Quantas pessoas que sequer dirigem? Porque tem alguma coisa lá no passado dela que ficou codificado. Carros são perigosos. Enquanto no meu exemplo, no mesmo exemplo, o mesmo acidente, o menino pensou de um jeito, criou uma coisa negativa, uma representação negativa, uma percepção negativa do evento, do acidente. Mas a menina não. A menina pensou, nossa, o carro nos protegeu. Ainda bem que a gente estava de carro. Essa menina não vai ter nenhum bloqueio com dirigir. Por quê? Porque na cabeça dela, no inconsciente dela, tem um código. Qual é o código? Carros nos protegem. Eu estou segura dentro de um carro. Então esses são os 10 P's que nos programaram. Me programou você e nós... indiferente de papai, mamãe, líder religioso, professores, com certeza todos eles tinham as melhores intenções, mas o fato é, hoje, muitas vezes, olha lá, ó, nós queremos atingir aqui ó, o sucesso, mas a nossa mentalidade, as nossas programações, a nossa maneira de pensar, ela não está alinhada, perceba aqui, ó, não está alinhada
com sucesso e prosperidade. Por quê? Para que eu atinja o máximo do potencial, para que você dobre, por exemplo, o seu salário, se você for um carreirista, se você tem uma carreira, por exemplo, vamos imaginar que você é um líder, um gerente, um gestor. Por qual motivo você não ganha 2 vezes mais, 3 vezes mais, 5 vezes mais, 10 vezes mais do que você ganha hoje? Talvez você olhe e fale, mas porque a empresa não me dá oportunidade. Talvez seja real. Na maioria das vezes não é. Eu dou consultoria em grandes empresas multinacionais, e é muito comum eu chegar na empresa e perceber o seguinte: tem quem ganha 1.000, tem quem ganha 3, tem quem ganha 5, 10, 15, 20, 30, o CEO da empresa ganha 50 mil reais. Ou seja, tem espaço para todo mundo. Agora, será que todo mundo está preparado para ganhar 50 mil reais? Olha lá, ó. Será que todo mundo, olha aqui no slide, está preparado para um sucesso desse? Será que todos nós estamos programados para ganharmos 30, 40, 50, 100, 200 mil reais por mês? É claro que não. Agora, eu e você sabemos que é perfeitamente possível ganhar 50, 100 mil reais por mês, 1 milhão de reais por mês. Eu faturo mais de 1 milhão de reais por mês. Eu e muitas pessoas. Para muitos isso é muito, para outros é pouco, indiferente dos valores. O fato é, para que a gente gere um determinado resultado, nós precisamos ter uma mentalidade que foi programada para aquilo. E esses 10 P's programadores provavelmente não foram as pessoas que instalaram os melhores códigos. Instalaram, nos ensinaram o melhor que eles puderam. Agora, muitas vezes isso não está alinhado com os resultados que nós queremos para as nossas vidas hoje. É quando você olha lá na zona do sereno desespero, poxa, tenho vida, tá legal, talvez você tenha uma família, uma casa, um trabalho, um bom carro, enfim, você tem uma boa vida, uma boa saúde, mas eu sei que tem uma parte de você que olha e fala, eu sei que eu podia muito mais que isso. E eu já me esforcei muitas vezes para ter mais que isso, para ser mais que isso, e mesmo frente aos meus melhores esforços, eu não cheguei lá. E aqui agora, com 2 neurônios já dá para entender isso aqui. Não cheguei lá por quê? Porque a minha mentalidade, tem coisas na minha mentalidade, programações, traumas, coisas negativas que aconteceram nas nossas vidas que nos impedem de pensar, sentir, agir e construir determinados resultados. Não importa quanta vontade a pessoa esteja, quanta vontade ela tenha de construir grandes resultados. Se na mentalidade dela, se nas programações mentais dela, aquilo não está pronto, ela não tem uma mentalidade para pensar, sentir e agir de uma determinada forma, o resultado que ela quer, o sucesso, a prosperidade, nunca virá. Essa é a má notícia. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que nada que está na minha mente, nada que está na sua mente, está em aço nem em concreto. São só aprendizados. Então, se você aprendeu a ser quem você é, parabéns. Parabéns. Não importa quais são os seus resultados hoje. Se você aprendeu a ser quem você é, você pode ser quem você quiser ser. Porque a nossa mentalidade não está em aço nem em concreto, são só aprendizados. Você aprendeu a ser quem você é, isso quer dizer que você pode aprender a ser quem você quiser ser. Essa é a grande chave desse momento aqui nessa nossa aula. Olha lá, ó. E o que acontece na prática? Como conclusão de todo esse processo, pensamentos, sentimentos, comportamentos, resultados, sucesso, fracasso, essa zona do sereno desespero que a maioria de nós vive, que está ligada à nossa forma de pensar, que está ligada à nossa mentalidade. Michael, mentalidade ainda está complexo para eu entender. Vou trazer para você numa linguagem ainda mais simples. Eu sei que você já entendeu, mas eu vou trazer de uma maneira ainda mais simples. A sua mentalidade é o seu jeitão. Você tem um jeitão. Sabe esse jeitão que você tem de pensar sobre todas as coisas? Esse seu jeitão é o que constrói isso aqui, ó, os seus resultados. É o seu jeitão de pensar. E você sabe que tem pessoas que têm um jeitão de pensar sobre todas as coisas muito pior que o seu. Que tem resultados terríveis quando você compara esses resultados com os seus. Mas você sabe também que tem pessoas que têm um jeitão diferente de pensar. E por pensar diferente, elas têm resultados muito diferentes. Como conclusão aqui, o que nós entendemos então do processo de criação dos nossos resultados? Para a grande maioria de nós, para que a gente saia daqui, ó, da zona do sereno desespero e suba em direção ao sucesso e à prosperidade, entendendo o sucesso como aquilo que você entende como sucesso, para que a gente saia da zona do sereno desespero e cresça, se desenvolva, saia do ordinário e viva uma vida extraordinária. O que é fato? Fato é que sobram bloqueios e faltam muitas competências. Porque se não nos faltassem competências e se não tivessem coisas nos segurando, nos bloqueando, a gente já tinha chegado lá. Faz sentido isso? Eu imagino que sim. Vamos lá, seguindo aqui. Às vezes,
Nós damos o nosso melhor. Olha lá essa imagem. Às vezes a gente dá o nosso melhor. E por mais força que a gente faça, muitas vezes a gente não consegue romper determinadas barreiras. Se você ainda não atingiu os seus maiores sonhos, olha aí essa frase. Se você ainda não atingiu os seus maiores sonhos, seus maiores objetivos, obviamente, não precisa ser um gênio aqui a essa altura do campeonato para entender que, obviamente, se você não atingiu ainda os seus maiores sonhos, seus maiores objetivos, é porque existe algo te impedindo, existe algo te atrapalhando. Se você ainda não saiu daqui e não chegou aqui, é porque tem algo no meio do caminho que está te atrapalhando. Faz sentido isso? Dá uma refletida aí. Se você não tivesse nada te impedindo, você já estava vivendo o extraordinário, seja lá o que você entenda como extraordinário, uma vida que valha muito, muito mais a pena ainda ser vivida, né? Uma saúde inabalável, um relacionamento extraordinário, finanças, prosperidade, riqueza, enfim, tudo aquilo que você valora. E aí a gente chega à conclusão, que é uma conclusão triste e feliz ao mesmo tempo, né? Olha lá, seu maior inimigo é você, os seus traumas e os seus bloqueios. E eu gosto muito desta imagem. Olha essa imagem. Essa imagem, ela representa aqui uma espécie de luz e sombra. Cada um de nós, dentro de mim, dentro de você, existe luz e sombra. É como se cada um de nós fôssemos, ao mesmo tempo, o médico e o monstro. Você sabe do que eu estou falando. O médico, né? A parte luz é a sua parte que constrói os resultados que você tem hoje. As coisas boas que você tem hoje. E o seu lado sombra é o seu lado que, de alguma forma, existem coisas que aconteceram com você que hoje te bloqueiam, te impedem, que mesmo frente ao máximo do seu desejo, muitas vezes com o máximo do seu empenho, as coisas não acontecem. Faz sentido isso? Todos nós temos um médico e um monstro dentro de nós, luz e sombra. Então, o maior inimigo que eu tenho, que você tem, que cada pessoa do mundo tem, o maior, não é o único inimigo, mas o maior de todos somos nós mesmos, né? Então olha aí, agora eu trago uma metáfora visual de um cérebro como se ele fosse um iceberg, para que a gente entenda um pouco mais de algumas coisas, porque agora a gente vai aprofundar. Entendendo que para gerar resultados, eu preciso mudar minha mentalidade. Todos os resultados que eu já gero é o meu lado luz, é o meu lado positivo. E tudo aquilo que eu não consegui ainda, que você não conseguiu ainda, é óbvio que é porque tem alguma coisa te impedindo. Então nós temos aqui, ó, em cima o consciente e temos o inconsciente. E olha aqui, talvez você consiga ver aí na imagem, que tem uns mergulhadores aqui, ó. Às vezes é preciso fazer um mergulho profundo no nosso inconsciente para entender quais são as programações mentais. O que eu vi, ouvi, senti, o que eu aprendi, o que foi ensinado para mim. Que hoje, que foi muito útil em algum momento, mas hoje está me impedindo de prosperar, de ter uma vida épica, uma vida extraordinária, né? E aí nós precisamos entender e aprofundar aqui agora o que eu chamo de nível de consciência. Temos o consciente, estamos conscientes de determinadas coisas, mas no nosso inconsciente está tudo que nós vivemos, coisas boas e ruins, tudo que nos atrapalha. Conscientemente sabemos o que queremos, mas inconscientemente estamos cheios de bloqueios. Essa é a verdade, porque senão a gente já estava lá. Isso nós já entendemos. E aí então, Michael, o que quer dizer esse? O problema não é o problema. É porque o problema ele é muito mais embaixo do que as pessoas imaginam. Olha lá, nós precisamos aprender a fazer distinções. Que distinções, Michael? Que sintoma é diferente de causa. Sintoma é diferente de causa. Sintoma é aquilo que eu percebo, é aquilo que todo mundo percebe. Agora, a causa, ela tá lá num nível muito mais profundo. Vamos entender essa conversa, olha lá. Sintoma é diferente de causa. Então vamos imaginar aqui situações hipotéticas, desafios, problemas que as pessoas têm no seu dia a dia. Vamos pegar uma pessoa que está, por exemplo, acima do peso. Ela está acima do peso, ela quer emagrecer, ela se esforça para emagrecer, faz uma dieta, começa a ir numa academia, daqui a pouco abandona, volta a comer e engorda ainda mais. Vamos imaginar uma situação como essa que acontece com milhares, milhões de pessoas. Uma pessoa que está acima do peso, está obesa. Parece que o problema é que ela está acima do peso. O problema, Mike, é que eu estou gordo, que eu estou gorda. Isso não é problema, isso é sintoma. O problema real é que provavelmente essa pessoa está comendo as suas emoções. O problema não é o problema. Uma coisa é o que eu vejo, outra coisa é a causa real. Sintoma é diferente de causa. Só que a maioria das pessoas tem foco o quê? No problema. Elas olham e falam, meu problema é que eu estou muito acima do peso. Amigo, estar acima do peso
Não estou dizendo que é o seu caso. Se for, tá tudo bem também. O problema não é esse. O problema não é estar acima do peso. O problema é achar que esse é o problema. Porque o problema não é o problema. Sintoma é diferente de causa. A maioria das pessoas que estão acima do peso, elas estão comendo as suas emoções. Elas estão, quando está triste, come, quando está ansioso, come, quando está empolgado, empolgada, come, quando está com sentimento de apatia, come, né? Aí entra num estado diferente, vai lá, faz uma dieta uns dias, 2, 3, 5 dias, daqui a pouco algo negativo acontece com o filho, com a esposa, com o marido ou no trabalho, e ela entra numa experiência de medo, de ansiedade, qualquer coisa, daqui a pouco larga a dieta, larga tudo e volta a comer. Então, o problema é diferente da causa. Tá fazendo sentido? Uma pessoa que fala pra mim, Michael, o maior problema da minha vida é falta de dinheiro. O problema é que eu não tenho dinheiro. Amigo, amiga, falta de dinheiro não é problema. Falta de dinheiro não é problema. Falta de dinheiro é sintoma. É sintoma. Tem um problema que realmente está embaixo, que é a causa. E nós precisamos entender quais essas causas. Uma infinidade de causas, de programações. Às vezes a pessoa é pequenininho, pequenininha e via um monte de problema dentro de casa com papai e mamãe por causa de dinheiro, por exemplo. E aí vamos imaginar que essa pessoa que vivia ali dentro de casa com um monte de questões de problema, discussões do papai e da mamãe, por exemplo, por causa de questões relacionadas a dinheiro, uma criança ela pode simplesmente, inconscientemente chegar à conclusão. Dinheiro é algo que traz problema para as nossas vidas. E hoje ela está na vida adulta, ela quer dinheiro, ela precisa de dinheiro, ela merece dinheiro, mas lá no inconsciente tem um código. Dinheiro traz problema. Então, se eu tenho um código no meu inconsciente, eu nem sei dele, mas está conectado, está gravado lá no meu inconsciente, dinheiro traz problema, não importa o que a pessoa vai fazer na vida. De alguma forma, ela vai dar um jeito de se livrar do problema. E na cabeça dela, se ela acredita que dinheiro é problema, ela vai se livrar do problema. Tá ligado aqui, ó, as programações mentais. Às vezes, falta de dinheiro é falta de competência. Eu costumo dizer o seguinte, quanto você leva para casa no final do mês, no seu salário? R$1.000, 3.000, 5.000, 10.000, não importa quanto. Espero que seja muito. Mas vamos imaginar que uma pessoa, isso acontece muito num dos nossos treinamentos, se chama mentalidade para o sucesso. As pessoas falam, Mike, mas eu ganho R$3.000 por mês. Eu falo, amigo, amiga, você leva para casa exatamente o quanto você vale. Vou repetir isso. Você leva para casa exatamente o quanto você vale. Nossa, Michael, não, meu valor é muito maior que isso. Seu valor como ser humano é imensurável. Seu valor como ser humano não dá nem para medir. Agora, comercialmente, cada um de nós leva para casa exatamente aquilo que vale. E a grande maioria das pessoas leva para casa muito menos daquilo que gostaria, que necessita, que deseja, que até merece. Mas por quê? Porque muitas vezes nós não temos, olha lá, ó, competências extremamente valiosas. Às vezes a competência da pessoa é uma competência que, se tirar aquela pessoa, encontra outra com muita facilidade. Essa pessoa não vale muito, não tem jeito. Uma pessoa altamente substituível, por exemplo, no mercado de trabalho, é uma pessoa que vale pouco, vale 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Nossa, Mike, é meio ruim de ouvir isso. Então, precisa ter um amigo na vida para falar algumas coisas, para ser amigo, né? Amigo. Né? Eu não sei quanto você leva para casa, tomara que você leve uma montanha de dinheiro. Mas o fato é, você leva para casa aquilo que você merece, aquilo que você vale. Nós, o tempo todo, as empresas estão pagando pra gente, os clientes estão pagando pra gente exatamente aquilo que a gente vale. Né? Se nós queremos levar 10 vezes mais dinheiro para casa, seja você um profissional, um líder, gerente, um gestor, seja você um empresário, uma empresária, se nós quisermos levar 10 vezes mais dinheiro para casa, nós precisamos valer 10 vezes mais. Lembra do meu exemplo da empresa? Todas as empresas que eu vou, tem quem ganha 1.000, 3.000, 5.000, 10.000, tem gente que vale 50, 100 mil por mês. Porque ela tem competências altamente valiosas. Agora, será que todos nós fomos programados com competências altamente valiosas? Nem sempre. Então, olha que interessante. Uma coisa é a pessoa ela olha para a vida dela e fala, meu problema é falta de dinheiro. E não é. Falta de dinheiro é apenas um sintoma. O problema está muito mais embaixo. Olha lá, outro exemplo. Às vezes a pessoa não cresce na carreira e se mistura um pouco com aquilo que eu já disse, né? A pessoa não cresce na carreira e o que falta para ela muitas vezes é diferencial. Ela é boa, tão boa quanto muitos outros. E aí, obviamente, que fica mais desafiador crescer na carreira. Porque quando quem está em cima, quando a empresa ou o mercado vai içar uma empresa ou vai içar um líder, um gerente, um gestor, vai içar quem para cima? Os melhores, os outliers, as pessoas que são fora da curva. E às vezes a pessoa não tem grandes diferenciais. Às vezes ela tem um ótimo profissional, um bom profissional. Mas ela não é um outlier, ela não é uma pessoa fora da curva. Ela está meio no meio da multidão, dos bons ali. E aí elas muitas vezes não crescem na carreira. Tá fazendo sentido?
Percebe como é profunda essa nossa conversa? Olha lá, às vezes o sujeito ele é um dono de negócio, ela, né? Muitas vezes é uma mulher que é uma dona de negócio, tem sua própria empresa, e às vezes vem reclamar para mim, numa consultoria, Mike, minha empresa está estagnada, eu não sei mais o que eu fazer, o que eu faço, eu estou dando o meu melhor aqui, a coisa não vai. E às vezes a pessoa, ela não sabe, e esse é o sintoma, empresa estagnada. Agora, qual que é a causa? Muitas vezes ela confundiu ser empresário com estar empresário. Porque ser empresário é uma coisa, estar empresário é uma coisa completamente diferente. Qualquer pessoa pode estar empresário. É só ir lá, alugar um ponto, botar uma secretária, um secretário, colocar um computador, uma linha de telefone, abrir uma empresa, um CNPJ, pronto, agora eu sou um empresário. Não, amigo, amiga, essa pessoa está empresário. Ser empresário é muito mais que isso. É entender de gente, é entender de liderança, de gestão, é entender de processos, é entender de marketing, de vendas, é entender de persuasão, é entender de como construir produtos extraordinários, diferencial de mercado, é entender sobre branding, entender sobre um monte de coisa. Então, é diferente. Às vezes a pessoa fala, mas o problema é que a minha empresa está estagnada. Ela pensa que isso é o problema, mas o problema não é o problema é que está por baixo. Às vezes ela confundiu ser empresário, que é algo gigantesco, empresário, um compêndio gigante de conhecimentos. Ela confundiu isso, por exemplo, com estar empresário. Às vezes a pessoa, na maior boa vontade do mundo, tinha um dinheiro, foi lá, abriu uma empresa e está guerreando, e é legítimo e é admirável. Agora, estar empresário é diferente de ser empresário. Enquanto uma pessoa que está empresário não se transformar em um empresário, não ter todas as competências que um empresário tem, ele não vai ser um grande empresário nunca. Isso acontece muito com um profissional liberal. Por exemplo, eu tenho um hub empresarial que tem 13 empresas. Nessas 13 empresas eu tenho lá advogados, eu tenho dentista, eu tenho engenheiro, arquiteto. Então a pessoa, por exemplo, estudou 5 anos para ser arquiteto. E hoje ela é um grande arquiteto, uma grande arquiteta. E aí ela abre uma empresa de arquitetura. E aí muitas vezes mal faz para comer. Mal faz para pagar as contas. Não vai explodir essa empresa nunca. Por quê? Porque ela passou 5 anos estudando para ser arquiteto. Quantos anos passou estudando para ser empresário? Não, isso aí nunca estudei. Ah, então, amigo, ser empresário é diferente de estar empresário, né? Então, a diferença entre sintoma e causa. Tá fazendo sentido? Olha aí. Às vezes, a pessoa é um líder, um gerente, um gestor, fala para mim, Mike, o problema da minha empresa é que a minha equipe é completamente descomprometida. Mike, o problema da minha empresa é a minha equipe, eles são completamente descomprometidos. Às vezes é empresário, às vezes é um líder, um gerente, um gestor, fala que o problema é a equipe dele. Amigo, amiga, líder despreparado, equipe despreparada. Não tem o que fazer. A equipe é reflexo do líder. Se o líder não é um líder que entende demais de pessoas, de processos, que ele entende sobre tipos psicológicos, forças e fraquezas de cada um dos tipos psicológicos, se ele não é capaz de alocar cada uma das pessoas nos seus melhores potenciais, se ele não entende das motivações humanas, porque a dona Maria se motiva com A, que não serve para o seu Antônio, que se motiva por B, cada pessoa tem motivações diferentes. Se esse líder não entende das motivações humanas, não entende de valores, não entende de crenças, não entende de tipos psicológicos, não entende de alocar pessoas onde elas vão performar no estado de flow, ela vai ter uma equipe descomprometida. É claro, equipes são reflexos dos donos, simples assim. Se você é um líder, gerente, gestor, que a grande maioria dos nossos alunos são donos de negócio, líderes, gerentes e gestores, e você olha para a sua equipe e fala, minha equipe é ruim. Amigo, amiga, me perdoa, mas tem uma interferência sua aí. Nós precisamos ajustar isso, porque o problema não é o problema está muito mais embaixo. Não importa, às vezes a pessoa fala assim, Mike, minha equipe não tem mais o que fazer, já fiz de tudo. Isso é muito comum em pequenas empresas. Aí eu pergunto para o empresário, mas quem que contratou essa equipe? Não, fui eu que contratei. Então será que o problema está na equipe? Ou será que está em quem é o gestor? Em quem contratou? Percebe meu ponto? Percebe a profundidade do que nós estamos falando aqui? Problema é diferente de sintoma, né? Às vezes a pessoa está vivendo lá, ó, estresse, ansiedade, e ela fala, não, o problema é que é o meu estresse, a minha ansiedade. E na verdade isso não é problema, isso é um sintoma. O problema não é o problema. O problema não é o problema. O estresse, a ansiedade não é o problema. O problema é que provavelmente essa pessoa não desenvolveu grandes músculos emocionais, inteligência emocional, uma inteligência emocional inabalável. Pouquíssimas pessoas fizeram treinamentos de inteligência emocional que foram expostos a tecnologias que fizessem com que elas fossem extremamente robustas emocionalmente. Aí ela pensa que o problema dela é o estresse, a ansiedade. Não é, isso é aquilo que está na ponta do iceberg.
Agora, isso não é o problema. O problema não é o problema, isso é só um sintoma. A causa é a baixa inteligência emocional nesse nosso exemplo aqui. Olha lá. Às vezes a pessoa está vivendo à base de medos e inseguranças. Mais ou menos 30% das pessoas que vêm para os nossos treinamentos são pessoas que estão passando por desafios emocionais mesmo, né? Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, medos, insegurança. E muitas vezes a pessoa acha que o problema dela é o medo e a insegurança. E na verdade o medo e a insegurança é a ponta do iceberg. O que está por baixo são o quê? São os traumas, as coisas não curadas do passado. E enquanto não curar essas coisas, os medos irracionais não vão embora. Né? Tá fazendo sentido? Olha só, já deu um tempo de aula aqui. Minha pergunta para você, vai abandonar ou vamos continuar? Vamos continuar? Porque tem muita coisa para te ensinar aqui. Eu tenho certeza que já está fazendo uma diferença para você aí, de coisas que você já está caindo fichas aí. E agora eu vou trazer uma série de exemplos para que você possa cair ainda mais fichas, te dar insights de onde será que podem estar coisas que estão me bloqueando hoje. Então olha lá, ó. Exemplos, tá? Não tem nada a ver com a sua vida, são só exemplos para te ajudar a entender como nós somos programados. Olha lá, uma mamãe grávida, por exemplo, que deseja ter um menino. A mamãe queria ter um menino, só que vem uma menina e essa mãe fica extremamente frustrada. Olha lá, frustração. E a pergunta é, esse bebê na barriga da mamãe sente essa frustração? É claro que sim. Às vezes a pessoa está vivendo a vida dela e ela não sabe porque ela vive frustrada com um monte de coisa, ela se frustra com muita facilidade. E ela não sabe que muitas vezes esse sentimento nem é dela. Veio codificado lá da história da gravidez da mamãe. Olha que interessante. Outro exemplo de mamãe grávida, às vezes tem um marido violento, podia ser invertido, mas vamos pegar aqui esse exemplo. Mamãe grávida, um marido violento, essa mulher com medos, sempre sentindo muito medo. E aí, muitas vezes, olha lá, carregamos sentimentos que não são nossos. Porque a mamãe tá lá, grávida, um marido violento, briguento, muitas vezes, de repente, até violência física. E essa criança tá lá na barriga da mamãe, recebendo códigos de medo, sentimentos de medos e inseguranças o tempo todo. E às vezes a pessoa vem para a vida adulta e não sabe por qual motivo eu tenho tanto medo de tantas coisas. Não, Mike, eu sou corajosa. É, mas quando ela escolhe ir para o próximo nível, ela esbarra em coisas que começam a bloqueá-la e ela nem sabe por quê, né? Porque carregamos muitas vezes sentimentos que não são nossos. Olha lá, às vezes a pessoa está passando por dificuldades financeiras, privação, passou quando era criança, por dificuldades financeiras, privação, queria ter coisas e de repente papai e mamãe não tinha dinheiro para aquilo, tinha vontade de um chocolate, de uma roupa, de um calçado, de um brinquedo e o papai e a mamãe falavam aquela frase clássica, na volta a gente compra, mas aquela volta nunca vinha e hoje essa pessoa tem códigos de não merecimento. Ela é uma pessoa adulta e tem códigos de não merecimento. E aí na vida adulta, ela, por mais que ela se esforce, lá no seu íntimo, ela sente que não merece. Só que é inconsciente. Né? O problema não é o problema. Olha lá, mais exemplos aí de causas dos nossos bloqueios. Mais um exemplo. Vamos imaginar, papai e mamãe passavam por dificuldades financeiras de novo, aqui como no exemplo de cima, e hoje, muitas vezes, a pessoa inconscientemente, ela quer honrar papai e mamãe. Isso acontece o tempo todo. Pessoas que querem performar, que querem crescer, que querem se desenvolver e muitas vezes elas não conseguem passar muito dos resultados do papai e da mamãe. Às vezes até passam, mas não tanto quanto é o potencial dela. Por quê? Porque existem códigos no subconsciente, no inconsciente do que? De não prosperidade, de não merecimento. Ela quer inconscientemente honrar pai e mãe. Eu não posso ser maior do que meu pai e minha mãe. Ah, Michael, isso é bobeira. Amigo, amiga, nosso inconsciente é que comanda tudo o tempo todo. Se no meu inconsciente eu tenho uma ideia de que eu não posso ser melhor do que meu pai e minha mãe, mesmo que eu não tenha consciência disso, se existe esse código lá, nós nunca vamos ser maior do que papai e mamãe, porque no nosso inconsciente isso pode soar como desonra. Olha aí que interessante. Vamos imaginar que a pessoa tinha lá pais extremamente exigentes, por exemplo, seja no esporte, na escola, fazia praticar muitos esportes e exigia demais desse menino, dessa menina, de você, de repente, e muitas vezes você não conseguia fazer mais do que você estava fazendo o seu melhor, né? E quais são os códigos, as conclusões, as percepções? Lembra que um dos P's que nos programaram foram as nossas próprias percepções? Papai e mamãe queriam extrair da gente o máximo. A intenção do papai e da mamãe muitas vezes era positiva, de tirar da gente o máximo do nosso potencial. Só que muitas vezes a nossa percepção é de que o quê? Ah, eu não sou capaz.
eu sou menos bom do que os outros meninos ou meninas do grupo, da escola, da academia, seja lá o que for, né? Da empresa. Olha aí, que interessante isso. Filhos de pais muito exigentes tendem a ter muitos programas mentais, muitos códigos, muitos bloqueios de incapacidade, sentimentos de inferioridade no inconsciente. Conscientemente a pessoa acredita que vai fazer, que vai conquistar, só que na prática o resultado não vem. Não vem por quê? Porque muitas vezes existem coisas nos segurando, né? Olha aí, ó. Às vezes um pai mais nervoso ou a mãe nervosa, a criança vive num clima de insegurança, aquele clima de medo desde pequenininho, e às vezes na vida adulta, é uma pessoa que vai ter muitas dificuldades em tomar decisões. Por quê? Porque o clima de insegurança, quando uma criança é pequena, um clima de insegurança dentro de casa, de muitas mudanças, às vezes por causa de dinheiro, às vezes por causa da profissão do papai, que tinha que mudar de um lado para o outro, aquela criança se sentia insegura. Hoje, muitas vezes, uma pessoa que tem dificuldade de tomar decisão. Ela precisa decidir coisas, precisa resolver o relacionamento, que muitas vezes já não presta mais, não serve mais. Ela precisa resolver a questão na carreira, que ela não quer mais trabalhar naquela empresa, ou ela tem um negócio e ela precisa resolver uma questão com um funcionário, com uma funcionária, e ela não consegue tomar uma decisão mais difícil. Por quê? Porque ela tem uma dificuldade de tomar decisões que veio lá dos programas da infância. Olha aí, ó, outro exemplo. Muitas vezes uma criança que sofre bullying, passa ali aquela vergonha na infância, porque é gordinho, ou porque tem o pé torto, é porque é muito alto, é porque é muito baixo, é porque é muito magro, não importa. Aquela vergonha, aquele medo, aquele sentimento de rejeição, medo de ser rejeitado. E o que acontece? Olha aqui, ó, na vida adulta, essa pessoa carrega uma lesão de autoimagem, um sentimento de não prosperidade, e os seus resultados nunca serão maiores do que a sua autoimagem. E a autoimagem, ela está no inconsciente, foi construída no primeiro setênio de vida. Ou a gente entra lá e conserta a autoimagem, ou a pessoa não vai performar no máximo do seu potencial nunca, por mais que queira. Por quê? Porque existe uma imagem de você no seu inconsciente. E muitas vezes a gente está lá, a nossa criança, ela tem vergonha, ela tem medos e inseguranças, né? Mais alguns exemplos. Muitas vezes uma criança que teve lá um pai alcoólatra, de repente batia nos filhos, na mãe, e aquele sentimento de medo, né? E hoje, esse adulto, né, ele tem um sentimento que é inconsciente. Lembra sempre que eu estou falando, que está em verde, ele está tudo no inconsciente. O fato veio lá da infância. O papai era um alcoólatra, de repente batia na mamãe e batia nos filhos, e essa criança sentia muito medo, e hoje ele olha para a vida e fala, eu não posso confiar em ninguém. Tá sempre em estado de alerta, TDAH, né? O que é o TDAH? É um estado de alerta, muitas vezes por causa do excesso de estímulos, e muitas vezes excesso de estímulos negativos na infância. Quando você via, caso fosse o seu caso, papai ou mamãe brigando, né? Um pai batendo uma mãe batendo num pai, os pais batendo nos filhos, há códigos programados no subconsciente de eu não posso confiar. Porque se o meu pai me bate, se o meu pai bate na minha mãe, ou se minha mãe me bate no meu pai, bate nos meus irmãos, se as pessoas que deviam cuidar de mim são agressores, em quem que eu vou confiar? Só que tudo isso é inconsciente. E a pessoa não percebe que hoje isso está atrapalhando a liderança dela, está atrapalhando a empresa dela, está atrapalhando o negócio dela, está atrapalhando o casamento dela, o relacionamento dela, a lida com os filhos, né? Olha aí. Às vezes uma pessoa perdeu alguém. Perda de alguém. Morreu lá o vovô, a vovó, quando você era de repente criança, no primeiro, no segundo setênio de vida. Às vezes não foi o vovô, a vovó, alguém, uma pessoa, às vezes um bichinho de estimação, às vezes um brinquedo que uma criança perde. Lá na infância, cria um código, uma gravação no subconsciente de medo de perder. É uma pessoa que na vida adulta vai ter uma dificuldade gigantesca de arriscar. É uma pessoa que não arrisca, ela é sempre extremamente conservadora. Medo de arriscar normalmente está ligado a algum tipo de perda que ela teve no passado, né? Olha aí, ó, separação de papai e mamãe. Quantos de nós são subprodutos, são filhos de pais separados? É o meu caso, é o caso de muitos de nós. E aquele vazio que ficou, aquele sentimento de impotência que ficou, onde você queria buscar o papai, queria buscar a mamãe, mas de alguma forma você é impotente, você é pequenininha, a pessoa daqui do nosso exemplo, talvez não você, mas a pessoa daqui do nosso exemplo, às vezes o sentimento de impotência, um vazio que a pessoa tem hoje na vida adulta veio lá da infância. Às vezes uma raiva, uma ira que a pessoa tem, uma pessoa que tem pavio curto, esse aí tem pavio curto.
chance é que essa pessoa teve quebra de confiança, códigos de quebra de confiança na infância. Como é que eu vou confiar em alguém? Por quê? Porque alguém foi embora de casa, me deixou, por exemplo, ou porque morreu, ou porque construiu uma nova família, e a gente está carregando tudo isso sem saber, né? É uma gravidez indesejada, muitas vezes papai e mamãe não estavam prontos ali para aquela gravidez, simplesmente não estavam prontos, mas a gravidez aconteceu. Às vezes não era um momento de vida, às vezes não era um momento da carreira, às vezes não tinha nenhuma casa, às vezes não tinha nem a menor condição, mas veio uma gravidez indesejada. Às vezes você, de repente, é fruto de uma gravidez indesejada. E aí, essa gravidez indesejada vai carregar códigos nessa criança que são o quê? Códigos de rejeição. E essa criança tende a querer chamar a atenção na vida adulta, positivo ou negativamente, olha lá no slide, positivo ou negativamente. Agora, chamar a atenção positivamente por ter se transformado em um homem, uma mulher extraordinária, é muito mais difícil. Chamar a atenção pelo positivo. Tá cheio de gente batendo cabeça na vida e tudo o que quer, na verdade, é uma espécie de um grito de socorro. É um pedido de ajuda. Ela tá chamando a atenção pelo negativo. E às vezes é fruto de um sentimento de rejeição na infância. Olha lá, comparação com os outros. Né? É a criança que o papai e a mamãe falavam, ó, você viu o seu primo como foi bem na aula, na escola, na prova ou no esporte X, né? O primo, a prima, o amiguinho, o vizinho, você viu o filho da Dona Maria, como é que ele tá indo bem lá no esporte X ou na escola e tal, e às vezes eu e você quando é criancinha a gente tá ali e a gente não se sentiu valorizado e a gente tem crenças de incapacidade, códigos de não merecimento, de não valoração e códigos de incapacidade. E às vezes vai estar aqui na vida adulta, sabe que tem potencial, olha para o mundo, vê que pode ter resultados, porque outras pessoas têm, mas a pessoa simplesmente, ela não consegue avançar muito mais do que onde ela está. Lembra? Os nossos resultados nunca serão maiores do que a nossa mentalidade. E a nossa mentalidade é tudo que está codificado no nível inconsciente. Né? Olha aí, mais alguns poucos exemplos, a gente já fecha essa parte aqui. Tá caindo fichas? Pergunto para você, tá caindo fichas aí? Eu imagino que sim, né? Um exemplo aqui, olha, um erro que você comete na escola, até já dei esse exemplo aqui nessa nossa aula. E os amigos tiram sarro, sofre um bullying ali, você se sente humilhado, humilhada, e muitas vezes na vida adulta você vem carregando uma timidez que não é sua, ela é dessa criança ferida, dessa criança que sofreu essa humilhação lá, às vezes na escola, no momento ali de bullying de outras crianças, como eu disse lá, né, na hora de recitar um texto, por exemplo, né, todo mundo tirou sarro da pessoa e hoje ela carrega uma timidez, uma introversão para o mundo, que não tem nada de errado, mas qualquer pessoa sabe que pessoas muito mais comunicativas, extrovertidas, têm mais oportunidades. Enquanto a gente não desligar, enquanto a gente não curar esses códigos de timidez, chance é que essa pessoa vá ser uma pessoa mais tímida, um pouco mais introvertida na vida. Isso pode atrapalhar os resultados. Quer dizer que vai atrapalhar? Não, mas pode, né? E normalmente são pessoas que têm medo, dificuldade de se posicionar, principalmente frente a coisas importantes. Muitas pessoas que eu conheço, que você conhece, têm medo de se posicionar. Por quê? Tem medo de serem rejeitadas, tem medo da opinião dos outros. O que vão pensar de mim? Isso vem tudo da infância, né? Tá caindo ficha aí? Olha lá. Às vezes, a pessoa sofreu algum tipo de abuso de poder, de pai, mãe, ou de alguém que era importante para você. Às vezes, violência emocional, às vezes até violência sexual. Quantas pessoas foram abusadas de alguma forma? Né? E as consequências na vida adulta são consequências leves ou são consequências profundas? São consequências extremamente profundas. Né? E mais milhares de exemplos, né? Para que a gente entenda que sintoma é diferente de causa. Que tudo que a gente viveu foi programando a nossa mente o tempo todo, né? E hoje nós somos subprodutos dessa programação. Qual é a notícia ruim? A notícia ruim é que isso tudo que aconteceu com a gente lá na primeira e segunda infância não vai sair de lá sozinho. Isso é a notícia ruim. E tá te atrapalhando hoje um monte de coisa. Você sabe muito bem, é o médico e o monstro. Você sabe muito bem onde você é um monstro ou uma monstrona aí, né? E qual é a má notícia? A má notícia é que isso aconteceu. É o que é. Qual é a boa notícia? É que tudo que a gente viveu está na nossa mentalidade, são memórias, pensamentos, imagens, sons e sensações. Não tem aço, não tem concreto, tudo isso pode ser modificado usando a tecnologia certa para isso, que é isso que nós fazemos nos nossos treinamentos, tá?
Olha para essa imagem, que imagem significativa. Presta bastante atenção nessa imagem aí, ó. Ela representa ali, né, uma pessoa que olha através da sua própria cabeça, né, como se fosse a mente, e ela vê as grades de uma prisão, né? A maioria de nós está preso dentro das suas próprias mentes, dentro das suas próprias questões negativas do passado, dos nossos traumas, dos nossos bloqueios. E o pior é que nós não sabemos, nós não temos consciência das coisas que nos bloqueiam hoje. A maioria de nós não tem. Talvez, agora há pouco, quando eu estava dando exemplos, fichas foram caindo. Mas a maioria das pessoas nunca vão passar por uma aula profunda como essa para começar a entender isso. E entender não tem nada a ver com resolver, mas a maior alavanca para a transformação humana é um estado mental chamado clareza. Então entender é importante, né? Olha essa imagem que forte, né? Tem uma frase do Augusto Cury, que é uma das mentes mais brilhantes do nosso país, que eu gosto muito, que é essa frase aí, olha lá. No cérebro humano existem mais cárceres do que nas cidades mais violentas da Terra. Vou repetir. No cérebro humano existem mais grades, mais prisões, mais cárceres do que nas cidades mais violentas da Terra. Nós estamos presos dentro das nossas próprias mentes. E é exatamente por isso que a gente não avança como a gente gostaria de avançar, mesmo dando o nosso melhor. Só que a gente está batendo, esbarrando no quê? Nos nossos bloqueios. Tá fazendo sentido isso? Olha para essa imagem. Indiferente se você é um menino, uma menina, né, um homem ou uma mulher, olha bem para essa imagem. Essa imagem, ela representa a criança que existe dentro de mim, dentro de você, dentro de cada ser humano. E essa criança, ela representa aqui para nós, dentro dessa nossa aula aqui, a nossa criança ferida. Todos nós carregamos uma criança ferida. Algumas com menos feridas, outras com muitos mais ou muitas mais feridas. E tem uma frase do Deepak Chopra que eu gosto muito, que diz o seguinte, olha lá para essa frase. O sucesso que você não tem, olha só, o sucesso que você não tem está preso nas mãos da sua criança ferida. Vou repetir. O sucesso que você não tem está preso nas mãos da sua criança ferida lá do passado. Enquanto nós não curarmos a nossa criança ferida, nós nunca vamos performar, nunca vamos viver o épico, o extraordinário. Por quê? Porque existe uma criança gritando de dor dentro de cada um de nós, por tudo aquilo que passou. E os gritos são os sintomas, são as coisas das nossas vidas que a gente não consegue. Né? A questão do que eu falei lá, é a falta de dinheiro, é muitas vezes a pessoa dar o máximo do seu potencial, não conseguir crescer na carreira, é a pessoa se esforçar ao máximo e não conseguir multiplicar a empresa, é a pessoa dar o seu melhor, mas não conseguir, por exemplo, ter uma saúde inabalável, ter um relacionamento extraordinário. Por quê? Por que que a gente está esbarrando em tudo isso? Esses sintomas são os gritos da nossa criança ferida. Né? O sucesso que você não tem está preso nas mãos da sua criança ferida. E é exatamente isso que a gente faz nos nossos treinamentos. A gente busca a cura, as curas da nossa criança ferida, tá bom? É isso que a gente faz nos nossos treinamentos. E essa é a primeira fase. Curar a criança interior. É impossível viver uma vida épica sem curar a criança interior. E agora tem uma outra coisa que a gente precisa entender também. Nós não fomos preparados para o sucesso. Olha lá. A pessoa quer atingir o máximo do potencial, mas tem uma bola de chumbo prendendo os pés dela. Que são os bloqueios e as nossas incompetências, né? Por quê? Porque a gente foi para a escola 10 anos, 12 anos, 13 anos, 15 anos. E o que a escola nos ensinou? Olha lá. Chegar na hora, a escola nos ensinou respeitar a voz de comando, a escola nos ensinou fazer o que a gente não estava com vontade, aquilo que você gosta. Nós fomos programados para fazer aquilo que a gente não gosta. A escola prepara corpo e mente para operar por horas a fio fazendo aquilo que não deseja. A escola nos condiciona para punição. Né? Olha lá, se você não passar na prova, você vai ser reprovado.
Até para ir no banheiro precisa pedir amém, né? Tudo isso não é à toa, existe todo um sistema para nos programarmos. Por quê? Porque quanto mais imbecilizados, quanto mais infantilizados a gente cresce, melhor para o sistema, né? A gente foi doutrinado a seguir regras. O que você aprendeu na escola que realmente é útil hoje na sua vida? Você vai perceber que é pouca coisa. E isso não é por acaso. Existe interesse em que a gente não seja preparado para o sucesso. Porque quanto menos pessoas forem preparadas para o sucesso, menor é a concorrência, né? Olha lá, não pensar por conta própria. Nós não fomos ensinados a pensar por conta própria. Nós fomos ensinados a decorar e descobrir ali, passar na prova. Só isso. Decora, passa na prova. Decora, passa na prova. Quantas aulas você teve sobre confronto de ideias, sobre argumentação, sobre discordar, sobre como confrontar o outro sem perder o respeito, mas confrontar as ideias? Não é confronto físico, confronto de ideias, pensar com clareza, pensar por conta própria. Quantas vezes nós fomos treinados para isso? A gente não foi. Isso não é por acaso, né? Olha lá. E ainda se sentir feliz, realizado e aceito por estar na média. Então deixa eu te trazer uma informação importante aqui. Nós não fomos preparados para o sucesso. Imagina o seguinte, quando a gente vai para a escola, tem uma ementa que é 100% do que precisa ser ensinado, que o MEC decidiu que precisa ser ensinado. Pelas condições dos professores, da própria escola, das próprias condições de salário e tudo mais ou menos metade disso só realmente o professor consegue ensinar. De 100%, metade consegue ser ensinado, 10% cai na prova, e se a gente tirar a nota média desse 10%, a gente passa. E aí a pessoa passou de ano, e ela chega em casa, o que o papai e a mamãe falam? Parabéns, filhão, parabéns, filhona! E dá amor. 1 ano, 2 anos, 1 prova, 2 provas, 10 provas, 100 provas, 1000 provas, 1000 vezes, um monte de anos, passando de ano ali, meio que na média, um pouquinho acima, muitas vezes até da média, ou a maioria de nós na média, e recebendo amor, recebendo amor, recebendo amor, recebendo amor. Durante décadas, nós fomos programados a, amigo, se você estiver na média, tá bom demais. E a gente chega e passa de ano, e chega em casa e recebe amor, e aí a gente liga, estar na média como ser normal e ainda receber amor. Olha que interessante isso. Consegue perceber a profundidade do que foi dito aqui? Nós somos doutrinados durante anos a estar na média, porque estar na média é suficiente para passar de ano. Anos! Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Nosso subconsciente sabe que estar na média tá bom. Por quê? Porque quando a gente ia para casa, depois de passar de ano, passando ali na média, a gente recebia o quê? Amor, carinho, presentes. Isso são códigos que estão no inconsciente. E hoje a pessoa quer ser um outlier, quer ter resultados extraordinários, mas a mente dela está setada. Tem um fim de curso aqui, ó, que bate aqui na média. Por quê? Porque é a zona do sereno desespero. A maioria de nós foi programado para sermos medianos. Nada disso é por acaso, né? E quais são as skills que realmente são necessárias para o sucesso, para a prosperidade? Olha lá. Desenvolvimento pessoal, entender de gente. Olha só, você é gente, seu pai, sua mãe, seus filhos, se você os tiver, seu filho, sua filha, sua esposa, seu marido, seu namorado, sua namorada, seus clientes, seus amigos, tudo seus liderados, tudo diz respeito a gente. Então, se você não entende de gente, você não entende nada do que realmente importa. E agora, quando que a gente foi treinado para entender de gente? Nós não fomos treinados. E essas são as skills que são necessárias, são as habilidades, as ferramentas que são necessárias. Desenvolvimento pessoal, entender profundamente de gente, porque quem vai gerar resultado sempre são pessoas. Nós estamos sempre nos relacionando com pessoas, a vida trata-se de gente. E a gente não foi preparado para lidar com gente, para aprender sobre gente, para saber como extrair o máximo do potencial das outras pessoas. O que mais que são skills, né? Habilidades necessárias? Olha lá, gestão de processo, educação financeira, planejamento, atingimento de metas e objetivos, técnicas, né? De atingimentos e metas e objetivos, resiliência, pensamento crítico e analítico. Quando que a gente foi ensinado isso? Nunca. Exploração dos nossos próprios dons, empreendedorismo, intraempreendedorismo, que é quando você trabalha em uma empresa, mas você empreende a sua carreira dentro dessa empresa, vendas, negociação, inteligência emocional. Nós não fomos ensinados nada disso. A grande maioria de nós nunca teve uma aula de nada disso, né? Ou poucos de nós, sozinhos depois, foi fazer alguma coisa desse tipo de preparação. Mas inicialmente nós não fomos preparados para o sucesso. Liderança de alto valor, comunicação persuasiva. Existem 21 competências imutáveis para o sucesso. E a mais importante delas é comunicação persuasiva. Quando que você teve uma aula de comunicação persuasiva? Nunca.
Nunca tivemos uma aula disso. A menos que você tenha feito um curso de oratória, uma formação de palestrantes, como as que eu faço com os nossos alunos, por exemplo, que é o nosso trainer. Enfim, a habilidade mais importante de todas, nós nunca fomos treinados. Então, olha aí, essas aqui são os skills, as habilidades necessárias para que a gente viva uma vida em alta performance e tenha grandes resultados. Só que nós não fomos preparados por nada disso. Nós ficamos 10, 12, 15, 20 anos na escola e nada do que nos foi ensinado lá tem muita utilidade hoje. E o que tem utilidade não foi ensinado. Será que é por um acaso? Ou será que é intencional? Acho que você já entendeu a mensagem, né? Tem uma frase do Flávio Augusto que eu gosto muito. Olha lá. Ó. O que cai na prova da vida não cai na prova da escola. Vou repetir isso. O que cai na prova da vida não cai na prova da escola. Nós fomos educados para sermos medíocres. Medíocres, essa é a verdade. E você entendeu aqui. E nós passamos mais de 10 anos, 12 anos, 15 anos na escola, aprendendo coisas quase que, em sua totalidade, inúteis para a vida prática. Por quê? Porque o que cai na prova da vida não cai na prova da escola. E quem escolhe o que cai na prova da escola, escolhe isso de forma intencional. Porque quanto mais medíocre uma população for, mais fácil de ser manipulada. Não precisa ser um gênio para entender isso. Tá fazendo sentido? Fala assim, ó, aí dentro da sua mente. Caraca, isso faz muito sentido. Né? Olha lá. E o que é na prática, Mike, o treinamento Life? Então, agora, entendendo tudo isso, que nós não fomos preparados para o sucesso e passamos uma dezena, uma centena de coisas que criaram códigos negativos, bloqueios que hoje estão nos atrapalhando. E o que é o treinamento Life? O treinamento Life é isso aí que está na tela, olha lá. Ó. Um treinamento de liderança pessoal e profissional. Como assim, Mike? Um treinamento de liderança pessoal e profissional, que vai atuar dentro do seu pessoal e no momento que você aumentar você, isso vai ter um impacto gigantesco na liderança dentro do seu negócio. Como eu mostrei lá no início, dezenas, centenas de grandes empresas nos contratam justamente para poder treinar os seus líderes, fazer pessoas melhores, como líderes, gerentes, gestores, donos de negócio, melhores pais, melhores mães, melhores seres humanos. Né? E o que é liderança pessoal de forma muito rápida? Ser capaz de dominar os três níveis das nossas emoções. Que níveis são esses? Nível 1, inteligência emocional. Você já ouviu falar em inteligência emocional? E o que é inteligência emocional? Que é uma das coisas que a gente trabalha profundamente no treinamento Life. Não com conceitos, como você vê aí no YouTube, um monte de cursinho o tempo todo. Não, não. De forma vivencial, visceral. A gente trabalha isso no treinamento Life. O aumento massivo da inteligência emocional, que é o quê? Ser capaz de identificar, nomear, modificar ou canalizar as nossas emoções. A maioria das pessoas não constrói as suas emoções. A maioria das pessoas é marionete das suas emoções. Ora tá triste, ora tá feliz, ora tá empolgado, ora tá desempolgado, ora tá frustrado. A pessoa vai passando picos e vales, tudo no mesmo dia. Acorda feliz, daqui a pouco tá triste, daqui a pouco tá ansioso, daqui a pouco tá estressado, daqui a pouco tá tranquilo, e vai passando picos e vales. Por quê? Porque nós nunca fomos treinados em inteligência emocional. Então, liderança pessoal é ser extremamente hábil em escolher quais são as emoções que eu vou construir em mim. Lembra? Pensamentos geram sentimentos, comportamentos e resultados. Só que a maioria das pessoas tem os seus sentimentos manipulados pela sua forma de pensar sem consciência. E a gente vai entender tudo isso dentro do treinamento Life. Nós vamos fazer uma intervenção muito poderosa no que diz respeito ao aumento massivo da sua inteligência emocional. O que mais? Segundo nível das emoções são os músculos emocionais. Uma coisa é a inteligência emocional. No nível acima, nós temos os músculos emocionais, que é o quê? Capacidade de resiliência. Suportar níveis absurdos de pressão, se sentindo bem, se sentindo tranquilo. Por quê? Porque a vida adulta, a vida da alta performance, de um pai, de uma mãe, de um líder, de um gerente, de um gestor, de um empresário, é uma vida de muita pressão, é uma vida que exige muita resiliência. E quando que nós somos treinados resiliência? Nós não fomos treinados. E a gente treina isso dentro do treinamento Life. Desenvolvimento de músculos emocionais. Músculos emocionais. Imagina uma pessoa que vai na academia e ela nunca foi na academia. E ela coloca lá, sei lá, um supino com 10 quilos cada lado. Para essa pessoa pode ser já muito peso. Por quê? Porque ela não tem músculos que deem suporte para aquilo. O outro vai lá, coloca 30, o outro vai lá, coloca 50, 100, 200 quilos e ergue. Por quê? Porque tem mais músculos. Na nossa mente,
É a mesma coisa. Quem tem mais músculos emocionais suporta muito mais carga. Simples assim. Agora, nós não fomos treinados para termos músculos emocionais. É isso que a gente faz também no treinamento Life, né? E o terceiro nível das habilidades emocionais é que nós chamamos de ataraxia mental. Mike, eu nunca nem ouvi isso. O que é ataraxia mental? Ataraxia mental é o que nós chamamos de o estado de imperturbabilidade da mente. Mike, mas isso é possível? Um estado de imperturbabilidade da mente? É claro que é possível. É claro que é possível. É uma pessoa que ela é quase imune às coisas externas que acontecem. Por quê? Porque ela foi desenvolvendo a ataraxia mental. É isso que nós fazemos nos nossos treinamentos. Começamos pela inteligência emocional, depois a gente sobe para a construção de músculos emocionais, até que a gente chegue no nível da maestria da lida com as emoções, que é a ataraxia mental. É a pessoa atingir o estado de imperturbabilidade da mente, né? Isso é liderança pessoal. É a pessoa ser líder de si mesma. E a grande maioria de nós somos expostos à necessidade de liderar os outros e nós muitas vezes não somos nem grandes líderes de nós mesmos. Essa é a grande verdade. Faz sentido isso? Eu acho que faz, né? Olha aí. E o que é então, né? O treinamento Life, liderança pessoal e profissional. Liderança pessoal já falamos. O que é liderança profissional? É entender de gente. Por quê? Porque gente é o ativo mais precioso do mundo. Como eu já disse hoje, se você não entende de gente, você não entende nada do que realmente importa na vida, né? Todos nós exercemos algum tipo de liderança, porém poucos de nós, olha lá, poucos de nós somos treinados para liderar em alta performance, porque dá ordem, isso qualquer imbecil dá. Agora, liderar pessoas em alta performance, eu preciso ser grande, eu preciso conhecer demais de gente para que eu lidere o outro em alta performance. Que é completamente diferente de dar comandos, de eu mando e você fala, que é o que acontece na maioria das empresas. Não entendimento das diversas motivações humanas, né? O líder pouco preparado, às vezes ele até se esforçou o máximo que ele pôde, mas às vezes ele nunca viveu processos de treinamento de liderança profissional. E aí ele lidera pela liderança que eu chamo de liderança por manada. Ele lidera todo mundo igual. E é óbvio que esse líder é um líder que está precisando crescer, se desenvolver, é um líder fraco. Por melhor que seja a pessoa, eu estou falando da competência dela. Se ela lidera por manada, ou seja, se ela lidera todo mundo igual, ela está liderando de maneira muito menos recurso do que ela poderia. Por quê? Porque é o exemplo que eu já dei. A dona Maria se energiza, se empolga pela coisa A. E o seu Antônio pela coisa B. E a dona Luísa pela coisa C. Se eu não sei liderar de acordo com as demandas pessoais, os valores pessoais, as aspirações de cada uma das pessoas do meu grupo, ou de pequenas alocações dos meus grupos, se eu não sou capaz de liderar as pessoas a partir das aspirações delas, eu nunca vou ser um grande líder, né? Porque ser um grande líder é diferente de estar um grande líder. Às vezes a pessoa tem embaixo dela uma multidão de pessoas. E quando ela sai, ela é a chacota do grupo. Ela é percebida pelos liderados como um líder fraco. Elas até obedecem, porque ele tem o cargo de liderança, ela tem o cargo de liderança, mas ele não é respeitado, não é respeitado. Isso acontece o tempo todo e eu digo isso com propriedade, porque eu dou treinamento para líderes em grandes empresas, né? Olha lá, o que falando ainda, aprofundando aqui, liderança profissional. É nós vencermos a inabilidade de passear pelos diversos estilos de liderança. Talvez você saiba, talvez não. Existem 7 tipos de liderança, que nós não vamos falar deles aqui agora, nós não temos contexto para isso, não é o momento, mas existem 7 tipos de liderança que eu preciso exercer de acordo com cada contexto. É conhecido como liderança situacional. Cada situação exige de mim, exige de você, líder ou a líder, um estilo de liderança. Agora, se eu nem sei quais são os 7 estilos de liderança, se eu não desenvolvi cada um deles, eu vou estar sempre o tempo todo liderando por manada nos outros e eu liderando também por manada de mim, com o único recurso que eu tenho. Eu sou o mesmo tipo de líder o tempo todo. Por quê? Porque eu não sei passear pelos 7 estilos de liderança. Tudo isso nós trabalhamos nos treinamentos da Escola Brasileira de PNL, tá? E, principalmente, a diferença entre liderança posicional e a liderança pessoal. Qual que é a diferença importante da gente entender aqui? Liderança posicional é a liderança que você tem pela posição que você exerce.
Ou seja, as pessoas te atendem, fazem aquilo que você mandou. Por quê? Porque simplesmente você tem a posição de líder. Tá tudo certo, é legítimo, mas é a forma mais pobre de liderança. É a liderança posicional. Eu falo, você obedece, filho. Eu falo, você obedece. Eu sou o chefe, eu sou o líder, eu sou o dono. Eu falo, você obedece. Liderança posicional. Funciona? Funciona. Até a página 3. Até a página 3. Não mais do que isso. Você nunca na vida vai ter uma equipe de alta performance se você opera por liderança posicional. Por quê? Porque a liderança que realmente encanta as pessoas, move multidões, é a liderança pessoal. É aquela liderança onde os liderados olham para o líder, olham para a líder e falam: meu Deus, esse cara é incrível, essa mulher é maravilhosa. Esse tipo de líder, admirado por ser uma pessoa extraordinária, é o líder que quando ele não tá, a máquina continua trabalhando maravilhosamente bem. Ele pode estar presente ou não. As pessoas, elas têm um encanto por esse tipo de líder. Um encanto chamado admiração. É aquele tipo de líder que você fala com os liderados dele e se o líder sair da empresa, tem gente que pede demissão junto. Fala, não, vê pra onde você vai que eu vou junto. São raríssimos, são raríssimos. A grande maioria dos líderes que eu conheço operam a partir da liderança posicional. É legítimo, é ok, mas à medida que nós aprendemos a entender de gente, nós vamos melhorar muito a nossa capacidade de liderança, e é isso também que nós trabalhamos dentro do treinamento Life, né? São 34 horas de treinamento, trabalhando várias esferas da liderança pessoal e da liderança profissional, para transformar você num líder extraordinário, né? Aqui tem uma metáfora que eu gosto de usar muito para explicar o que é o treinamento Life. E essa metáfora, nós estamos terminando o vídeo daqui a pouquinho, tá? Essa metáfora é a seguinte: existe ali, aí na tela do computador, aí na tela no nosso slide, uma borboleta. E uma borboleta é um ser encantador e lindo e leve, né? Mas antes de ser uma borboleta, ela estava numa câmara. Numa câmara, ela estava dentro de um casulo. E antes dela estar dentro de um casulo, ela era uma lagarta. Então, existe um processo de evolução, e é o que eu entendo que é o treinamento Life, né? Olha lá, ó. É uma câmara de transformação. É um lugar para onde você vai, né? Entra na sexta-feira à noite, sai no domingo. E eu costumo dizer que a pessoa que entra não é a mesma pessoa que sai, né? Porque é como nessa metáfora da lagarta que entra num casulo, acontece um processo de transformação e ela sai dali pronta para voar, né? É isso que é o treinamento Life de forma metafórica. É uma câmara de transformação de 3 dias, uma imersão extremamente profunda, onde nós vamos nos desenvolver, onde você vai se desenvolver mais nesses 3 dias do que você se desenvolveu nos últimos 10 anos da sua vida. Porque nós trabalhamos com o princípio de décadas em dias. É uma imersão de alto impacto emocional para que a gente possa registrar no seu subconsciente uma infinidade de novas competências emocionais e curar tudo aquilo que precisa ser curado da sua criança interior, né? Então é uma câmara de transformação, que é o treinamento Life, né? É um processo de reaprendizagem. Olha para essa imagem aí, né? Trazendo agora para uma outra metáfora, é como se você fosse um hacker, como se dentro desse final de semana você fosse entrar nos códigos mais profundos do seu inconsciente, como se você fosse um hacker, através de todo o sistema que vai ser criado ali, através de todo o processo, as dinâmicas, de toda a imersão, você fosse te dado a alçada de ser o programador da sua própria vida, para que você possa fazer um processo de reaprendizagem mental, reprogramar tudo aquilo que aconteceu no passado, ressignificar o seu passado. Lembra? Nada que aconteceu com você está em aço nem em concreto. Tudo são ideias. E se são ideias que entraram de uma forma, elas podem sair de lá e dar espaço para novas ideias, para novas programações, para novas crenças, para novas formas de pensar. E no momento que você muda a sua maneira de pensar, você muda seus sentimentos, seus comportamentos e os seus resultados, né? Qual é a busca que nós vamos fazer nesse final de semana? Olha lá, ó. Nós vamos buscar os vírus que estão no seu sistema, né? Quais são os 2 tipos de vírus?
falta de competências e bloqueios emocionais, né? Encontrar esses vírus, todos que formos capazes dentro desse final de semana, encontrar e neutralizar, reprogramar, tirar esses bloqueios que estão atrapalhando, né? O ser humano ele vem para o mundo com uma máquina, um computador de ultíssima geração, o computador mais poderoso do mundo, mas às vezes a programação que está lá está toda cheia de vírus. E aí ela quer viver uma vida extraordinária, uma vida épica, uma vida que vale demais a pena ser vivida. E ela vê que é possível isso na vida de outras pessoas, mas muitas vezes ela não está conseguindo. E não está conseguindo por quê? Porque muitas vezes esse computador ele está cheio de vírus, né? Olha lá. Você merece viver uma vida incrível, mas, olha lá. Enquanto a gente não desbloquear os códigos, nós vamos continuar tendo o quê? Acesso negado, né? Ó, acesso negado. Por quê? Porque cheio de vírus é impossível dessa máquina maravilhosa atingir o máximo do potencial. Simples assim, né? Resolver o seu passado não é uma opção. Olha aí, essa frase do Jung, eu gosto muito. Resolver o seu passado não é uma opção. Olha lá. Até que você se torne consciente, ou seja, entenda quais são as suas questões, quais são os seus bloqueios, resolva esses bloqueios, até que você se torne consciente. O seu inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Olha lá, olha o peso disso que o Jung falou. Até que você se torne consciente, o seu inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Quando de destino não tinha nada, fomos nós quem dirigimos a nossa vida através de tudo aquilo que está no nosso inconsciente. A nossa criança ferida, com todas as suas dores, os seus gritos de desespero, as coisas negativas que aconteceram nas nossas vidas. Enquanto a gente não curar tudo isso, chance é que a gente nunca vá viver o extraordinário, né? O presente é um espelho do passado, né? Olha aí, ó. Passado, então, a gente entendeu aqui que o passado cria o presente e o presente cria o futuro. Olha lá, o presente é um espelho do passado, né? Olha lá, o passado é onde está toda a causa. Todos os nossos bloqueios estão no nosso passado. Então, coisas negativas que a gente viveu. E eu te pergunto o seguinte: quantas coisas você já perdeu por pensar da maneira que você perde? Com certeza você conquistou muitas coisas e tá tudo bem, é legítimo. Cada um de nós faz o melhor que tem com os recursos que estão aparentes, né? Mas a minha pergunta aqui é o seguinte: qual é o preço que você já pagou por estar carregando tantos bloqueios na sua vida desde que você se conhece por gente? Talvez você venha pagando preços na sua vida já há muito tempo com a sua saúde, nos seus relacionamentos. Quantos relacionamentos talvez você perdeu? Quantas doenças talvez você carregue ou venha a carregar por coisas mal resolvidas do passado? Doenças psicossomáticas. Psico é mente, soma é corpo. Coisas não resolvidas do nosso passado. 87, segundo a Organização Mundial da Saúde, 87% de tudo que vai colocar a gente no caixão são doenças psicossomáticas. É um câncer, que só é um câncer agora, com 30, 40, 50, 60, 70 anos. Mas na verdade lá atrás é um não perdão de uma coisa que aconteceu com o papai, com a mamãe, né? Quantas coisas você já perdeu do seu passado? Na sua saúde, nos seus relacionamentos? Quanto dinheiro você já perdeu por não destravar, por não se desbloquear? E tá tudo bem. Aqui não é para trazer culpa, é trazer consciência. Qual é o preço que você vem pagando? Porque você vem pagando um preço há muito tempo. Tenho certeza que você já perdeu muita coisa. E eu espero, e talvez eu tenha até certeza, que você já conquistou muitas coisas também. Mas muita coisa ficou no caminho. Qual é o preço? Né? Essa é a pergunta que você vem pagando por ser quem você é, da maneira que você é. Talvez, mesmo vivendo uma vida boa, você tenha deixado muitas coisas para trás, né? E essa é a visão aqui agora. Por quê? Porque hoje você vive consequências das coisas que aconteceram no seu passado. Hoje são consequências. Às vezes, como eu disse lá na parte do problema, não é um problema. A gente está vivendo um monte de consequência achando que isso é o problema. E não é. O problema está muito mais embaixo, né? E se nós não resolvermos isso? Às vezes a nossa vida hoje
como lá na parte do sereno desespero. A vida tá boa, mas a gente sabe que ela podia estar muito melhor, saúde muito melhor, relacionamento muito melhor, carreira muito melhor, finanças muito melhor, tá com milhões de reais na conta, tá prosperando, tá tendo sucesso, enfim, tá vivendo uma vida muito mais pulsante hoje. E às vezes hoje tá bom, mas não tá tanto. Por quê? Porque tem consequências das coisas não resolvidas do passado. E se não resolver esse troço, essas coisas não vão sair daí sozinhas. Elas não entraram aí sozinhas. Existe um processo para que tudo acontecesse. E vai precisar existir um processo para que essas coisas saiam, para que essas coisas sejam reprogramadas, para que você se desbloqueie de tudo aquilo que está bloqueando você. Né? Então existem consequências no momento presente que vêm do passado. E se a gente não resolvê-las, elas vão se transformar naquilo que a gente vai chamar de futuro, né? De destino do nosso futuro. E o nosso destino, o seu destino pode ser completamente diferente. Com muito mais das coisas que você merece, que as pessoas que você ama também merecem, que você olha para a vida e fala, cara, eu sei que eu posso mais. A grande maioria das pessoas que eu conheço na vida, mesmo trabalhando com pessoas de alta performance, olham para a vida e falam, eu sei que eu posso muito mais, Michael. E quando chega nesse momento da aula, a pessoa fala, cara, eu entendi. Eu preciso resolver as coisas que estão me bloqueando. Né? E esse é o nosso convite dentro do treinamento. Né? Você foi indicado para o treinamento. Como eu disse lá no começo, alguém no meio de 100, 200, 300 pessoas pensou em você. E algumas poucas pessoas da vida dela, com muito amor, te indicou o treinamento. E agora você entendeu o que é que se faz nesse treinamento. Nós vamos em busca de curar a sua criança ferida. Né? E obviamente, como tudo na vida, não existe almoço de graça, né? Tem um custo para estar no treinamento. Afinal de contas, acontece num hotel maravilhoso. Talvez você esteja se perguntando, Michael, qual é o valor que eu vou investir para estar com vocês no treinamento? E o preço é fácil de saber. O valor é imensurável, né? Porque o treinamento é um preço. Agora, quanto ele vale? Ele vale uma vida. Ele vale muitas vezes a sua vida, sua esposa, marido, filhos, papai, mamãe, às vezes uma geração inteira que vai ser mudada pela mudança que você vai fazer em você. Então tem um preço o treinamento, obviamente, mas o valor é imensurável. Né? Então o valor do treinamento, contando hospedagem, café da manhã, almoço, jantar de todos esses dias num baita de um hotel bacana, a vivência do treinamento Life, mais o Life On. O Life On, você vai passar por uma experiência vivencial, um final de semana inteirinho dentro de um hotel, que pode ser em Campinas ou em outros estados, tá? Nós temos diversos estados, mas eu estou falando aqui da matriz em Campinas. É uma vivência, um final de semana inteirinho. Depois disso, quando você sai da vivência, você vai ter um outro treinamento que é online com mais de 50 horas de treinamento, tão profundos quanto o presencial, onde você vai dar continuidade em todo o seu processo evolutivo. Por isso que está aqui, ó. Já contando o preço do Life On, só o Life On, só o que você recebe depois, já vale 10 vezes mais do que o valor do investimento do presencial. Né? E o valor do investimento para o presencial é esse aqui, ó, 12 parcelas de R$278. Simples assim, sem letras miúdas, incluindo café da manhã, almoço, janta, a sua hospedagem, a vivência, a continuação do seu treinamento, que é o Life On. 12 parcelas de R$278 no cartão ou 2.780 à vista, né? Mike, quero pagar no Pix, quero economizar aqui 500 e poucos reais. Beleza, paga no Pix. A maioria das pessoas fazem no cartão para não comprometer, mas fica a teu critério. E isso aqui também é importante, ó, coloquei aí. Talvez você saiba, talvez você não saiba, mas não há nenhum risco em você vir para o treinamento Life. Primeiro, porque quem te indicou, lembra, eu não estou aqui te vendendo nada. Foi alguém que falou, Michael, equipe Escola Brasileira de PNL, fala com essa pessoa. Nós estamos aqui a pedido de alguém que tem muita admiração, muito amor por você. Então, primeira coisa, quem está te indicando o treinamento está validando que vale 2, 3, 10 vezes mais do que o valor que você vai pagar. Essa pessoa está validando isso. Não sou eu que estou falando, é alguém que te conhece que está falando isso para você. Então, não tem risco, é risco zero. Por quê? Porque tem alguém validando isso para você. Alguém está te indicando o treinamento. Eu não estou aqui te vendendo nada. Segunda coisa, se chegar no domingo, terminou o treinamento. Você fez seu investimento, veio para o treinamento, fez todo o seu processo. Se chegar no final do treinamento, no domingo, você olhar nos meus olhos e falar, Michael, não gostei do treinamento, achei que não vale 2, 3, 10 vezes mais do que eu investi, a gente torna seu pagamento, a gente devolve o seu dinheiro
e a gente continua amigo, tá? Perceba aí no slide, não tem letra miúda. Chegar no domingo, se você abandonar o treinamento antes, não. Você precisa fazer o treinamento todo. Se chegar no domingo e você olhar para mim ou para qualquer pessoa da equipe e falar, cara, não gostei do treinamento, a gente vai te reembolsar, não vai te questionar nem nada disso, a gente devolve esse investimento. São mais de 200 mil pessoas treinadas, pequenas, médias, grandes empresas, empresas multinacionais. Tem quase que metade da minha vida dando treinamentos, milhares de vidas transformadas. Então não estou aqui para te contar história. Quem está te indicando o treinamento está falando para você, amigo, amiga, vai, porque vai ser o melhor investimento da sua vida. E eu te dou a garantia de que se chegar no final, você achar que não valeu a pena, a gente devolve seu investimento. Ou seja, é risco zero você estar conosco, tá? Tem muito mais a ver com você do que com a gente. Costumo dizer e ser muito honesto nessa hora. Se você vem para o treinamento Life ou não, a minha vida não muda em nada. Vou chegar lá, vão ter 60, 80, 100, 200 pessoas. Tem treinamentos nossos que tem milhares de pessoas. 1.000, 2.000, 3.000. Não o Life. O Life é um treinamento com menos pessoas porque ele é muito mais profundo. Mas a verdade é que se você vem ou não, a minha vida não muda em nada. O que muda é a sua vida, é a sua história, é a sua carreira, é o seu negócio, é a sua saúde, é a sua família, é a sua herança, é o que você vai deixar de programações que você mudou em você e vai deixar nas pessoas que você ama, nos seus filhos, né? Eu desejo muito que você esteja conosco, quem te indicou esse treinamento também, né? E agora, olha lá, né? Agora é você quem escolhe o seu caminho. Eu vim aqui te trazer esse convite a pedido de alguém muito especial. Tem essa frase aí embaixo, ó, muitos são os chamados, né? Tem uma frase que é bem conhecida que diz o seguinte, muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Eu tomei a liberdade de mudar um pouco essa frase e dizer, muitos são os chamados, poucos são aqueles que se escolhem, né? Alguém escolheu você. Agora é com você. É você ver se você também quer escolher você e fazer esse caminho com a gente. O que eu tenho certeza é que a sua vida nunca mais será a mesma, né? E tem aí, ó, preço de vir e preço de não vir. Mike, mas eu tenho que fazer um investimento. Óbvio, não tem almoço de graça, né? Não tem almoço de graça. Você vai chegar lá num baita de um hotel, uma equipe fabulosa, com mais de 20 pessoas, psicólogos, treinadores, pessoas de altíssima performance, toda uma estrutura dedicada, todo um conhecimento meu de mais de 25 anos de estudo aqui no Brasil, no mundo inteiro, sendo reconhecido como referência no Brasil em desenvolvimento de líderes, gerentes, gestores, empresários, enfim, tudo isso vai estar lá, disposição, à sua disposição. Então tem um preço vir? Tem. E tem um preço não vir, né? E o preço de vir é esse aí que a gente acabou de falar. R$ 278,00, 12 parcelas. Esse é o preço de vir. Agora, tem um preço de não vir, né? Que é o preço que você já vem pagando para a sua saúde, nos seus relacionamentos, de todas as perdas que você já teve, de todas as consequências que você já viveu na sua vida no passado, talvez coisas que você olha para a sua vida hoje e sabe que podia ser muito melhor, ter uma saúde inabalável, ter todas as áreas da sua vida impactadas positivamente. Então tem um preço vir e tem um preço não vir, é mais realmente você escolher qual é o preço que você quer pagar, né? Você já pagou um preço gigante no passado, está pagando no presente e se não resolver determinadas coisas, esse preço vai se estender ao futuro. E talvez não seja de R$ 2.780, seja de 20, 30, 50 mil, 100 mil, 200 mil, sabe-se lá quanto você já perdeu. Talvez esteja perdendo e talvez ainda vá perder sem resolver determinadas coisas. E não é só perda financeira, não. É perda de muitas mais outras coisas, inclusive daquilo que eu chamo de legado, do que nós vamos deixar para os próximos, para os nossos filhos, para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que vão passar nas nossas vidas como nossos liderados, né? Como pessoas que vão ser impactadas pela sua própria transformação, né? Então é isso, esse é o convite para você. Talvez agora você esteja nessa situação, nesse momento aí, como nessa imagem, esse homem, né? Indiferente se você é um homem ou uma mulher, é um momento de decisão. Mike, eu quero demais estar nesse treinamento. Fez todo sentido, consigo perceber que eu estou cheio de bloqueios aqui, né? Eu quero. Outras pessoas não. Elas vão passar pela vida como o gato passa em telhado de zinco quente, né? Vão só sentir o calorzinho. Mas se você percebe que é o seu momento,
Daqui a alguns poucos dias nós teremos mais uma turma do Treinamento Life. Como eu disse, são mais de 1000 indicados por turma. Nós temos apenas espaço para 100 e poucas pessoas na sala. Normalmente, antes da data, a gente já fecha a turma. Então é chegada a hora de você olhar e falar, cara, eu mereço muito mais que isso, né? É como tá nessa frase aí, sim, quero a minha transformação agora, né? Talvez você tenha recebido esse vídeo, esse link, por alguém que te indicou o treinamento, talvez por alguém da nossa equipe, da própria equipe EBPNL, então é só você falar com ela, aí falar, cara, o fulana, quero fazer o treinamento, alguém aqui do nosso time comercial, quero estar na próxima vivência, acabou, vamos fazer minha inscrição aí, me manda o link e tal. E talvez você esteja vendo esse vídeo aqui na página do Treinamento Life, aí aqui embaixo vai ter um botão já para você fazer a sua inscrição, tá? Se você estiver na página, você vai ter um botão já para fazer a sua inscrição e um outro botão embaixo, se você estiver na página, que é para você falar com a equipe, tá? Ah, Mike, eu tenho dúvida, data, agenda, forma de pagamento e tal. Também tá tudo bem, você pode fazer já direto a sua inscrição. Olhou, falou, Mike, eu preciso. Realmente, a pessoa que me indicou o treinamento olhou para mim e olhou certo. Ela realmente me conhece, sabe que eu tenho muito potencial, eu posso muito mais que isso, quero estar no treinamento. Já faz a sua inscrição, cai para dentro, tá bom? Seja aqui pela página do site ou já falando com a nossa equipe aí no WhatsApp, beleza? Simples assim, né? E é isso, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao movimento Inconformados. Seja muito bem-vindo ao movimento Inconformados. Michael, que movimento Inconformados é esse? Esse é um movimento que é algo muito maior do que treinamento. Inconformados é uma mentalidade. Nós somos um povo diferente, um povo que não se conforma com viver uma vidinha mais ou menos. Por isso somos inconformados, felizes e gratos, sempre. Conformados, nunca. Né? Esse é o movimento Inconformados, que é muito, 1000 vezes maior do que treinamentos. Os treinamentos, eles são os veículos que nos levam para uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Então, o nosso povo, nós nos chamamos de buscadores inconformados. Então, a partir de agora, se a sua escolha for estar conosco na próxima turma do Treinamento Life, você passa a fazer parte de um movimento que tem muita gente boa, muita gente grande, muita empresa gigantesca, muita gente que não se conforma com uma vida meia boca, com uma vida medíocre, com uma vida mediana, que quer mais, olha para si e fala, eu posso muito mais que isso, eu não sei como ainda, mas eu vou fazer o meu caminho para que isso tudo aconteça, tá bom? Então, beijo no seu coração, espero te ver lá no Treinamento Life, para que juntos nós possamos ir para o próximo nível da sua vida, né? Olha aí essa imagem para a gente encerrar. Existe alguém do seu passado esperando você na próxima vivência do Treinamento Life. Tem uma criança lá te esperando, uma criança que precisa de você. Você é a única pessoa que pode resgatar essa criança. E eu espero poder estar junto, eu e a Escola Brasileira de PNL. Eu desejo ardentemente poder estar junto com você no caminho de cura da sua criança interior. Tá bom? Esse era o nosso convite para você. Vou mudar minha câmera aqui. O que eu desejo para você é o que eu desejo para mim. Que Deus, da maneira que você entende, Deus guarde você, os seus especiais, as pessoas que você ama, nas palmas das suas mãos. Nos vemos no Treinamento Life. Um abraço. Eu vim como uma última tentativa de me manter viva, de ficar bem. E logo nos primeiros minutos, nas primeiras dinâmicas, eu senti todas as células do meu corpo vibrarem. E eu senti que eu estava viva. Sobretudo, eu tive ferramentas para mudar a minha vida. E foi um divisor de águas na minha vida. Para mim, devolveu a vida. Devolveu a minha alegria de viver e isso impactou toda a minha família. Então, não tem preço, não tem, tem valor, não tem preço. O hotel era maravilhoso, uma estrutura super bem montada e apesar de não conhecer ninguém, eu me senti abraçada, né, pelas pessoas. Eu conheci muita gente, fiz muitos amigos e foi muito maravilhoso. Hoje eu me sinto muito mais segura e preparada, inclusive profissionalmente. Eu posso dizer assim que a transformação, quando ela é dentro mesmo,
Não tem nada que faça eu voltar se eu quero. Ele me trouxe a vida de volta. Ele me deu a vida de volta. Eu sei que aconteceu uma transformação gigantesca que eu seria incapaz de transformar dessa forma com qualquer tipo de livro, qualquer tipo de terapia que eu fizesse. Então aconteceram coisas aqui que mudaram completamente a minha vida. A PNL te mostra que você pode ir muito mais longe do que você já imaginou, que não tem limite, você não precisa se bloquear, que você pode sonhar muito mais. Em cada minuto que eu passei aqui na escola, cada centavo, cada cheque que eu dei para essa escola, valeu a pena. Então, ele me trouxe um fôlego, uma vida, uma garra, uma energia, que eu falava assim, é isso, é isso que eu queria. Mudou muito a minha vida, mudou tudo na minha vida. Porque eu consegui enxergar a pessoa que eu era. Que na verdade, eu estava ali o tempo todo. Eu só não conseguia olhar. E tudo na minha vida mudou, todas as coisas. E hoje não existem mais os remédios e hoje não existe mais nada. É só alegria, só foco no trabalho, na família. Então, se você acha que você merece ir para um patamar superior da sua vida, onde você não vai ser o coitadinho ou que você não tem responsabilidade sobre os seus resultados, então dê esse presente para você, permita-se. Transformou também totalmente minha vida. Tive muitos ganhos na minha vida, nos meus resultados com os treinamentos que eu fiz na escola. Me proporcionou tomar conhecimento, contato com essas técnicas e utilizá-las no sentido de aplicar na minha vida e equilibrar esses campos para que eu chegue aonde eu quero. Foi um marco na minha vida, foi um divisor de águas na minha vida. Você acaba descobrindo mais sobre você, então quanto mais você descobre sobre você mesmo, mais impressionado você fica. Eu vim para revolucionar a minha vida, né, para ter vida extraordinária realmente, porque eu sei que é possível. Eu indicaria esse curso para todos que eu conheço, porque muda a vida da gente, muda para muito melhor, é um mundo literalmente de novas possibilidades.